Em 2077, o jogo de simulação pós-apocalíptico se tornou realidade. A ordem mundial entrou em colapso, o mundo parecia um inferno. A humanidade também estava despertando habilidades extraordinárias. Em meio a esse caos, a pessoa mais querida do destruidor da cidade protegeu Tan Yin muito bem. Não se preocupe, Yin, gastei muito dinheiro para encontrar 10 mestres para ajudá-la a sobreviver de nível. Eu definitivamente vou ajudá-la a conseguir as melhores coisas. Deep Tail não hesitou em gastar a fortuna da família apenas para comprar uma arma divina para Tan Yin. Se houver uma oportunidade ou qualquer equipamento, Deep Tail trará para Yin o quanto antes. Com o apoio do Deep Tail, Tan Yin acabou se tornando uma poderosa guerreira de nível divino do Reino do Dragão. Hoje é o dia em que Deep Tail e Tan Yin se tornam marido e mulher. O dia em que caminharam até o altar. Todos os presentes não podiam deixar de admirar o afeto entre os dois, fofocando com inveja. Eles realmente pareciam um casal perfeito. Deep Tail era de fato um homem rico e apaixonado. Se eu pudesse encontrar alguém assim, seria maravilhoso. Comentou alguém. Deep Tail segurou Yin nos braços, olhou para ela com carinho e sussurrou: Yin, você aceita casar-se comigo? Yin, envergonhada, encostou-se no ombro dele e respondeu: sim. No instante, a expressão de Yin mudou. A ternura anterior desapareceu, dando lugar a um olhar frio e afiado. Ela então continuou: não. Antes que Deep Tail pudesse reagir, Yin rapidamente enfiou a mão no peito dele. Deep Tail gritou de dor, atordoado e incrédulo, mal conseguindo pronunciar qualquer coisa. Assim, Yin arrancou brutalmente o coração de Deep Tail. Diante de seu olhar chocado, ela respondeu friamente: Deep Tail, você achou que poderia comprar meu coração com dinheiro? Você confiou nos equipamentos que me deu para me forçar a aceitá-lo, não foi? Você está errado. Eu aceitarei seus presentes, mas isso não significa que eu aceite seus sentimentos. Eu não sou tão barata. Todas as minhas conquistas hoje são o resultado do meu próprio esforço, passo a passo. Ela então abraçou o homem atrás dela e olhou para Deep Tail com um sorriso zombeteiro. Apenas Shu Hong pode entender a minha dor. Agora vou devolver-lhe seu coração desta forma. Quando estou com você, posso ouvir seu coração bater todos os dias. Isso não é comovente? Ao ouvir essas palavras, Deep Tail pareceu entender tudo, mas infelizmente quando percebeu, já era tarde demais. Ele caiu no chão, dobrado de dor, ainda gritando: seus desgraçados. Shu Hong viu isso e avançou, pisando nele. Do que você está rindo? Morra, seu lixo. Agora tudo o que é seu pertence a mim. Hahaha. Assim, Deep Tail foi jogado no rio frio pelos dois. Ele flutuava na água gelada, sentindo o coração despedaçado. Ele se perguntou: por quê? Tan Yin, por você eu abandonarei tudo e me dediquei completamente a você. E no fim você me traiu. Meu coração ainda não se apagou. Eu deveria simplesmente morrer assim? Não, agora eu não acredito mais. Eu não posso simplesmente morrer assim. Eu não estou em paz. Quero vingança. Eu quero me vingar. Preciso capturar esses traidores e fazê-los pagar. Quando parecia que tudo havia acabado, uma voz de repente alcançou os ouvidos de Deep Tail. Deep Tail, você é surdo? Você ouviu o que eu disse? Deep Tail pensou: estou devendo dinheiro para alguém? Deixe-me dizer uma coisa. Eu aceito seu dinheiro de bom grado. Isso significa que eu lhe dei meu posto de respeito e dignidade, você entende? Solte-me e não venha me provocar novamente. Ignorando a garota irritada que continuava falando sobre Deep Tail, ele ficou ali parado, olhando ao redor, sem entender o que estava acontecendo. Ele pensou: eu transmigrei de novo? Não, este momento é muito familiar. Agora eu lembro, este momento foi uma semana antes do lançamento do jogo pós-apocalíptico. Nesta linha do tempo, eu tenho 200 mil como despesas para este mês. Parece que eu realmente transmigrei. Vendo ele ficar em silêncio por um tempo, Yin continuou explicando: você não sabe o quanto sofri para aceitar seu dinheiro? Muitos colegas dizem que sou mimada, mas eles não sabem que fiz tudo isso inteiramente pelo seu bem. Depois de ouvir isso, Deep Tail franziu a testa incomodado e olhou de volta. Yin desse lado não parava de atacá-lo. Como você pode se arrepender tão rápido? Deep Tail hoje não é como o antigo Deep Tail. Ele precisava ouvir o absurdo de Yin? Ele respondeu friamente: porque você queria o melhor para mim. Cai fora, sua mulher maldita. Vendo a mudança repentina de Deep Tail, Yin ficou atordoada, sem acreditar, e acabou perguntando: o que você... Sem querer explicar mais, Deep Tail virou as costas e foi embora, deixando um último aviso: se realmente for tão difícil para você, então eu não preciso mais lhe dar dinheiro. Yin ficou furiosa, gritando: você realmente... Depois de dizer isso, ela tentou tocar Deep Tail, mas conhecendo muito bem a natureza dela, ele não hesitou e gritou: saia da minha vista agora e para sempre. Ouvir isso deixou Yin furiosa. Deep Tail, é assim que você fala comigo? Você vai se arrepender disso. Após essas palavras, Deep Tail se afastou, tirou os sapatos e a lembrou. De repente, percebendo naquele momento, Yin parecia enlouquecida, olhando para ele repetidamente, repreendendo-o. Deep Tail, não pense que um pouco de dinheiro sujo pode me manipular. Você acha que fazendo isso eu vou me curvar? Deep Tail, lembrando-se do que você fez, mesmo que você ajoelhe e implore para mim depois, eu nunca mais vou prestar atenção em você. Yin desse lado ainda não se importava com ele. Ele franziu a testa friamente, jogou os sapatos dela no lixo e respondeu: graças aos céus eu imploro que você nunca mais apareça na minha frente. Então ele foi embora, deixando
olhando Yin atordoada no meio da estrada. Eu tenho coisas mais importantes a fazer, então não tenho tempo para falar com você. No tempo atual, a fase Glow Beta do jogo pós-apocalíptico começará em uma semana. Nesse momento, nos primeiros 10 minutos do Glow Beta, o sistema de carregamento de dinheiro será ativado. O que tenho que fazer antes do Glow Beta é mobilizar capital suficiente. Ele rapidamente pegou o telefone para ligar para alguém. Assim que ouviu o primeiro toque, a outra pessoa atendeu. Este não é o santo do capital? Por que você está me ligando assim do nada? Ele respondeu: Ah, Diplom, você não sempre quis uma parte minha? 2 bilhões pagos de uma vez. Você quer comprar? Ao ouvir essa notícia, Diplom ficou chocado e perguntou novamente: O quê? Eu ouvi errado? Você quer vender suas ações? O outro lado confirmou: Sim, vou vender por 2 bilhões, sem faltar um único centavo dentro de 5 dias. Todos os procedimentos serão concluídos, e o dinheiro será transferido para minha conta. Com os métodos da senhorita Lan, não haverá problema, certo? Diplom rapidamente riu e respondeu: Sem problemas, 2 bilhões são 2 bilhões. Finalmente, ele achou que tinha sido minucioso e transferiu a corporação Jeep para ele, certo? Ele não queria falar mais e disse friamente: Não fale demais. Prepare tudo e me ligue o mais rápido possível. Depois de resolver a questão do capital, ele sorriu para si mesmo, pensando que o próximo passo era esperar pelo lançamento beta do jogo pós-apocalíptico. Em outra vida, ele subiria sozinho ao trono. O tempo passou até que, em uma semana depois, o painel do sistema exibiu: Bem-vindo ao jogo Apocalipse. A versão atual do jogo está na fase beta fechada. Parabéns aos jogadores que foram elegíveis para participar. Este teste beta durará apenas 3 dias e a versão beta aberta lançará 3 dias depois. Rapidamente ele tocou a tela do sistema. Num instante foi transportado para uma terra vazia. Olhando ao redor, tudo parecia familiar. Ele suspirou: Que cheiro familiar! Este era de fato o ponto da partida de jogo do Apocalipse. Ele então tocou no painel do sistema para obter seu equipamento. Ao ler a tela de informações, sorriu e exclamou: Meu apelido ainda é Yatutu. Quanto à minha profissão, na vida passada uma guilda inteira foi derrotada por um mestre de bestas divinas de nível xamã, apenas carregando uma misteriosa besta dragão, um Oyan. Resolvi tudo nesta vida. Agora não me faltam mais recursos. Então escolherei a profissão do mestre de bestas divinas. O painel do sistema então exibiu a sua opção de recarga. Sem hesitar, ele tocou na opção e falou: O que veio a seguir foi o momento mais importante. No instante, o sistema anunciou: Parabéns, você recarregou com sucesso e recebeu 2 bilhões de moedas de ouro. Segurando um enorme montante de dinheiro em suas mãos, ele não conseguiu conter a alegria e riu alto. Que felicidade! 2 bilhões? Em menos de 3 dias, o valor dessas moedas de ouro aumentará. Enquanto ele estava imerso em sua alegria, outro anúncio ecoou: Parabéns, você é o primeiro jogador a recarregar mais de 100 mil. O sistema desbloqueará a profissão oculta única. A profissão oculta foi determinada e será automaticamente integrada a você. Olhando fixamente para o anúncio, ele pensou em silêncio: O que é isso? Será que recarregar muito dinheiro me concedeu uma profissão oculta? Espera! De repente, uma voz ecoou do painel do sistema. Quem foi que mencionou isso? Inesperadamente, quem desbloqueou o painel foi um garoto, um sapo. Naquele momento, um sapo emergiu do painel do sistema. Dipteu olhou surpreso para o sapo e exclamou: De onde saiu esse sapo? Ao ouvir isso, o sapo gritou furioso: Moleque, a grande guilda é Elimong, também seu grande mestre xamã da riqueza. Você é o número 709 entre os deuses da fortuna treinado pelo grande guilda. Dipteu respondeu com um tom de desprezo: Um sapo é um deus da fortuna? Você acha que está vendendo produtos financeiros? Ouvindo isso, o sapo franziu a testa e bateu a mão, dizendo: Seu moleque, a grande guilda vai te mostrar o que significa ser rico. O sapo mal terminou de falar quando o sistema continuou o anúncio: Ciclo eterno de recursos da fortuna celestial. A habilidade básica do deus da fortuna é criar riqueza. A quantidade de ouro que você carrega aumentará 1% a cada dia. Rejeição da fortuna celestial, nível 1. Com o deus da fortuna, você rejeita todas as perdas. Após a morte, seu ouro e itens não cairão. Bênção da fortuna celestial, nível 1. Dizem que dinheiro é a coisa mais importante para sustentar a humanidade. Quanto mais riqueza você tiver, mais sortudo será. Pontos de sorte mais 50. Encanto inigualável de fortuna celestial, nível 1. Não importa o quão feio você seja, desde que gaste generosamente, você se tornará subitamente muito charmoso e atraente. Pontos de charme mais 50. Força de fortuna celestial, nível 1. Com um deus você terá a força de uma divindade. Para cada 10 milhões de ouro gastos, um ponto de atributo aleatório será adicionado. Depois de ler o anúncio, Dipteu ficou chocado e exclamou: Isso é insano. Olhando para o sapo, ele suspirou: Droga, é uma profissão oculta. Mas quantas habilidades de fortuna celestial isso tem? Parece que não há atributos de ataque. O sapo de lado respondeu com um
ar convencido. Você realmente não entende nada. Qualquer habilidade da fortuna celestial do deus da fortuna gera riqueza. Ao ouvir isso, ele colocou a mão no queixo, analisando o painel do sistema e ponderando. O ciclo eterno de recursos aumenta meu ouro em 1% do dia. Com um patrimônio atual de 2,2 bilhões, posso ganhar 22 milhões de moedas de ouro diariamente. Se for assim, combinando com a força da fortuna celestial, eu não conseguiria 22 pontos de atributo por dia? Que tipo de conceito é esse? Depois de dizer isso, ele segurou o sapo com alegria e exclamou: "Uau, esse deus da fortuna é realmente generoso. Na minha vida passada, gastei toda a minha fortuna por Tan-in-in. Nesta vida, tornei-me o deus da fortuna. Eu preciso mostrar ao mundo o verdadeiro poder do dinheiro." Vendo a sua empolgação, o sapo entrou em pânico e gritou: "Moleque, corra, você corre rápido demais." O painel do sistema reapareceu com um anúncio: "Você está pronto para entrar na nova vila?" Ele rapidamente tocou no sim da tela e disse com arrogância: "Com essa mão dourada, o que estamos esperando? Vamos acelerar nosso desenvolvimento." No instante, ele e o sapo foram transportados para a nova vila número 9521, Bin Nyong Huangyu. Ele observou os arredores e suspirou. Parece que um novo servidor acabou de ser lançado, então ainda não há ninguém aqui. Isso é realmente muito bom, a oportunidade para... Ele então leu as informações no painel do sistema, murmurando: "Começar como mestre de bestas divinas é 10 vezes mais difícil do que outras profissões, porque basicamente não há habilidade para domar bestas fortes nos estágios iniciais. Se quiser se desenvolver rapidamente, só há um caminho." O sapo, sentado em seu ombro, continuou: "Quem sabe o que você está pensando? Escolher um mestre de bestas divinas? Até as armas iniciais estão faltando." Ouvindo isso, ele explicou: "Você sabe de uma coisa? O mestre de bestas divinas tem um potencial infinito." Nesse momento, um grupo de pessoas armadas, com armas ferozes, correu em direção por trás. Eles gritavam loucamente: "Carne humana tem um gosto bom." Eram guerreiros goblins de nível 5 de elite. Ao ver isso, ele ficou preocupado. "Droga, guerreiros de elite de nível 5? Será que estou com azar? Qual é a minha força atual? Devo lutar ou correr?" Enquanto hesitava, o sapo atrás dele fugiu apressadamente. Ele entrou em pânico, virou-se e gritou: "Seu sapo, corre! Você está correndo rápido demais." O sapo respondeu calmamente: "Precisa pensar? Você só tem calças, nem armas tem. Enfrentar elite de nível 5 e querer lutar contra esses bastardos? Melhor correr logo. O que está esperando?" Ouvindo isso, ele percebeu que fazia sentido. Então se jogou para frente, virou-se para correr e gritou por ajuda: "Meu Deus, me salvem!" Atrás dele, um grupo de goblins continuava a persegui-lo implacavelmente. Grandes apetites, nenhuma esperança de escapar. Depois de um tempo correndo, ambos chegaram à cidade. Ele, ofegante, disse: "Felizmente, chegamos à cidade principal. Está só começando, e a vida ainda está salva por enquanto." Pouco depois, o sapo ao lado continuou: "A grande guilda nunca sofreu tamanha humilhação antes." Naquele momento, alguns transeuntes olharam para ele e cochicharam: "Ah, então ele realmente escolheu a profissão de mestre de bestas divinas. De fato, eu não esperava por isso. Não só é um mestre de bestas divinas, como também tem um sapo como mascote." O sapo em seu ombro retrucou furioso: "O verdadeiro sapo aqui é você. Sua família inteira é de sapos." Ambos então saíram apressadamente. Atrás deles, as vozes zombeteiras da multidão continuavam ecoando: "Haha, esse mestre de bestas divinas é hilário." De fato, ele conseguiu domar um sapo. O sapo então ordenou irritado enquanto estavam na cidade: "Alguém está vendendo ovos de besta? Compra um logo, seu pirralho." Ele respondeu calmamente: "Eu não quero esses ovos comuns de bestas medíocres." O sapo perguntou furioso: "Então o que você quer?" Ele respondeu suavemente: "Me siga. Eu conheço uma masmorra secreta onde há um ovo de besta divina na caverna do dragão." Pouco depois, os dois chegaram à entrada da masmorra de Shinton. O sapo entrou em pânico, olhou para ele e perguntou: "Seu pirralho, você vai entrar? Você está no nível 1. O que pensa que está fazendo aqui? Precisa ser pelo menos nível 100 para entrar e contratar subordinados." Ele respondeu friamente: "Para de discutir, eu penso por mim mesmo." Depois de dizer isso, avançou lentamente para dentro da masmorra. No entanto, após alguns passos, alguém dentro do corredor chamou: "Jovem, este lugar não é para você. Por favor, volte e treine. Depois você vai conseguir uma carta de recomendação do senhor da cidade, e as portas da masmorra Shinton serão abertas para você." Essa pessoa era um xamã grão-mestre do nível 80. Vendo a sua estrutura imponente, ele pensou consigo mesmo: de fato, o guardião do portão da submasmorra Shinton também é um xamã grão-mestre. Ele então se aproximou e disse respeitosamente: "Xamã grão-mestre, eu não tenho uma carta de recomendação." O xamã grão-mestre olhou para ele e disse: "Então volte. A masmorra Shinton é o orgulho do império. Não é um lugar para um pirralho como você entrar." Ouvindo isso, ele manteve a calma e respondeu: "Embora eu não tenha uma carta de recomendação." Naquele momento, algumas moedas de ouro caíram aos pés do xamã grão-mestre. O xamã grão-mestre olhou surpreso para baixo. "Oh, moedas de ouro?" Ele rapidamente se abaixou para pegá-las. Do outro lado, Diptil continuava jogando mais algumas moedas de ouro e disse: "Xamã grão-mestre, olha para cá, tem mais ali." O xamã grão-mestre, segurando as moedas de ouro na mão, exclamou feliz: "Quem deixou isso aqui? Isso... Diptil?" Vendo isso, ele perguntou: "Xamã grão-mestre, você gostou?" Parecia que ele entendeu o recado. O grande mestre imediatamente saiu do caminho, convidando-o respeitosamente a abrir uma sala privada para o deus da guerra no andar mais alto. Um convidado VIP, Shiton respeitosamente o convidou para subir. "Do seu lado, você me provocou. Minha humilde pessoa ainda admite
admira. Ele então entrou no salão principal. Ao redor havia muitos cavaleiros marionetes em exibição. Os cavaleiros marionetes de Chilton tinham nível Glória 100 e custavam 100 moedas de ouro. Olhando para essas marionetes robustas, não pôde deixar de admirá-los. Chilton realmente não é alguém a se menosprezar. Ele até tem guarda de nível 100 ao seu lado, o que significa que alguém como você pode andar livremente pela vila de novatos. Agora, garoto, elimine-os a seguir. Neste momento, um guerreiro deu um passo à frente e perguntou em voz alta: quem enviou você para entrar? Dipteu respondeu calmamente: eu preciso contratar uma marionete guardião de nível divino. O guerreiro de Ruit ouviram isso e ficaram desconfiados, perguntando: uma marionete de nível divino? Como um marionete divino tão precioso pode ser alugada para estranhos? Além disso, com suas qualificações, contratar uma guarda de nível 80 já é mais do que suficiente. Além do mais, o preço para contratar alguém do nível divino não é algo que você possa pagar. Do seu lado, você não hesitou e ofereceu a quantia de 100 mil. Depois de ouvir o número, o guerreiro e Ruit ficaram atônitos por um momento. Mais tarde, ele gaguejou e perguntou novamente: 100 mil? Isso é fundamentalmente impossível, mas no final as regras são feitas por humanos. Acontece que conheço um feiticeiro de nível divino, posso te ajudar. Dipteu, naquele momento, se levantou e perguntou em voz alta: a posição desse feiticeiro não é uma profissão oculta? Dipteu, ao lado, acrescentou: um feiticeiro de nível divino tem a função de ser o melhor. Ele tem a habilidade de proteger, defender e atacar, tudo em um só. Desde o início, contratá-lo é uma boa escolha, eu escolho ele. O guerreiro Wang Ruyet imediatamente sugeriu: posso chamá-lo a qualquer momento, mas primeiro preciso confirmar uma coisa: quando 100 mil moedas de ouro serão pagas? Dipteu sorriu e respondeu: atualmente o pagamento pode ser feito a qualquer momento. Assim que ele terminou de falar, uma garota atrás dele exclamou: seu moleque, assinando um contrato com aquela velha? Ele ficou surpreso, se virou e exclamou: não pode ser, foi realmente tão rápido? A garota continuou: mesmo que você seja bonito, esta é a Dorothy, a feiticeira de nível divino por contrato. Dentro de 24 horas, a partir de agora, ela seguirá suas ordens. A garota chamada Dorothy tinha um nível desconhecido. Ele olhou para ela com interesse, sua classe era tão alta que não era possível ver suas informações. A garota rapidamente se aproximou dele, ergueu seu queixo e perguntou: tem algum pedido? Eu irei satisfazê-lo. Ele ouviu confuso, coçou a cabeça e se apresentou: olá, mestra. Eu a contratei principalmente porque quero desafiar uma masmorra extremamente difícil. A garota riu alto e disse: que masmorra na Vila dos Novatos é difícil? Matar o Rei Goblin ou sua família? Eu só preciso acenar com a mão e resolver isso. Sem querer perder mais tempo, ele saiu apressado, sugerindo: essa missão é urgente, eu preciso contar com você, mestra. A garota parada atrás respondeu animada: interessante, então você pode guiar o caminho. Depois de um momento, ambos chegaram à masmorra da Vila dos Novatos. A garota então ergueu seu cajado, reuniu energia de fogo e lançou o feitiço. Muito rapidamente, todos os goblins foram aniquilados. Ao testemunhar essa cena, o sapo ficou atônito e impressionado, exclamando: esse dano é como discar um número de telefone para alguém chamar. Mate todos eles. Elimine esses goblins para o mestre. Se eu perseguir o mestre um pouco mais, isso causaria minha vida. Um anúncio soou imediatamente: parabéns, seu nível foi aumentado com sucesso para o nível 10. Você recebeu 10 pontos de atributo, distribua-os você mesmo. Parabéns, você é o primeiro jogador da Vila dos Novatos a alcançar o nível 10. Você será recompensado com 10 pontos de atributo. O sapo leu o anúncio com certa insatisfação, reclamando: seu moleque, você chegou no nível 10 tão rápido? O nível mais alto dos outros jogadores ainda está abaixo do nível 5. No entanto, o anúncio logo se espalhou para todos. Atenção, o jogador Dipteu avançou com sucesso para o nível 10, desbloqueando o ranking de níveis. Assim que o anúncio foi concluído, todos ficaram surpresos e exclamaram: oh, uau, em apenas um dia, alguém subiu para o nível 10? Quem é esse Dipteu? Em relação a Dipteu, ele continuou sua jornada em silêncio, pensando consigo mesmo. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Claro, eles não tinham ideia do que. Indo um pouco mais longe, ele encontraria: este é o calabouço oculto que você mencionou? Ele sorriu e respondeu: exatamente. Por que você veio aqui? Nesse momento, a tabela de classificação mundial também foi atualizada. Número 1, Dan Han, nível 10. Número 2, Huakuak. Não há um número 3. Observação: nível 10 é o nível mais baixo listado da tabela. Ao mesmo tempo, em outro lugar, uma pessoa com um manto branco balançava sua espada rapidamente, eliminando um grupo de goblins. Depois de derrotar os goblins, ele pensou consigo mesmo: desde que entrei no jogo tenho caçado monstros de elite. Mas agora, seus olhos se encheram de intenção assassina ao pensar: parece que há outro oponente mais forte. Transição para a Vila dos Novatos número 9521, no interior da caverna Urrep. Coordenadas 1/254. Dito olhou para a distância e disse: esse é o lugar? Ao chegar, ele colocou a mão em uma laje de pedra, que imediatamente começou a brilhar, revelando a forma de um dragão. Em seguida, a laje de pedra tremeu e se quebrou automaticamente. Uma notificação apareceu: você entrou na área oculta de Huikulang. Esta é a área extremamente perigosa. Saia imediatamente. Ao ver a cena diante dele, Dipteu não pôde deixar de exclamar: impossível, há uma aura tão feroz aqui, mas essa é a aura do dragão? De fato, existe uma masmorra oculta. O moleque reclamou: como você a descobriu? Então ambos entraram na caverna. Ela colocou a mão no queixo intrigada e perguntou: se for um dragão gigante, não tenho certeza de nada. Ela respondeu: eu também não esperava isso. Enquanto caminhavam, ele se lembrou de que alguns anos atrás, um guerreiro de nível 100 havia acidentalmente... Dipteu continuou:
tempo. Tive que pagar um preço alto para obter essas... De repente a garota parou e olhou para a frente, suando frio. O sapo, agora pulando em pânico, disse: "O quê? Um ovo de dragão? Não me diga que você quer roubar esse ovo. Roubar um ovo de dragão é ainda mais difícil do que matar o próprio dragão." A garota acrescentou: "Seu moleque, você está tentando me enganar? Irmã, a feiticeira aqui é uma mestra divina." Ela rapidamente disse: "Olhe, é apenas um dragão gigante. E a feiticeira é uma maga de nível divino. Atacá-lo não é difícil." Diante de todos, as informações do dragão aparecem. Dragão sagrado Huetkulang, grau 5. A garota se virou para ele e disse: "Isso é exagerado. Parece que esse ovo é ainda mais formidável do que pensávamos. Precisamos obtê-lo derrotando um dragão de grau 3, que já é o suficiente para exterminar uma guilda inteira. No entanto, a natureza divina do dragão é a existência suprema no clã dos dragões. Não temos uma milionésima chance de vitória." Naquele momento, a garota também desistiu e levantou a mão, dizendo: "Mesmo um pouco, não tenho certeza." Ele continuou: "Não se trata realmente de matá-lo, você só precisa ganhar tempo." A garota se recusou a aceitar a proposta, dizendo: "Nem um dragão de grau 5 como esse." Naquele momento, Diptil ergueu 3 dedos para a garota e disse: "Triplique o preço." Ao ouvir o número 3, os olhos da garota se regalaram e ela ficou imóvel. Então, de repente, ela gritou alto: "Droga, mesmo que isso custe minha vida, eu vou aguentar." Seu rosto e cajado levantado estavam cheios de determinação. Agora começou. Imediatamente uma notificação surgiu sem parar: "Você recebeu a bênção do Deus da Vida, e seu atributo de vida foi dobrado. Você recebeu a bênção do Deus da Agilidade, e seu atributo de agilidade foi dobrado. Você recebeu a bênção do Deus da Força, e seu atributo de força foi dobrado também." Diptil olhou para a notificação e depois para suas mãos erguidas, dizendo: "Mestre, irmã." Nesse momento, Dorothy já havia entrado em ação. Sem nenhuma carta na manga, como ela poderia realizar tais manobras marciais? O efeito duraria pelos 3 minutos restantes. E ela disse: "Se vira enquanto eu lido com o dragão." O dragão, nesse momento, rugiu furiosamente. Dorothy saltou, mas também ficou surpresa. Meu Deus, essa feiticeira de nível divino é realmente aterrorizante. Ela gritou: "Sua besta cruel." Normalmente isso seria brincadeira de criança, mas agora, nesses 3 minutos, até um dragão terá que se ajoelhar diante de mim. Ela usou a habilidade Adeus Gélido. O dragão Kulong foi atingido, rugindo severamente e babando como se quisesse devorar vivo qualquer intruso que violasse seu território. Enquanto isso, Diptil aproximou-se furtivamente do ovo do dragão, muito cuidadosamente. Colocou a mão sobre o ovo do dragão. O primeiro passo foi um sucesso. "Por favor, 1000 vezes, não me deixe ser detectado. Caso contrário, essa minha pequena vida estará acabada." Do outro lado, Dorothy lutava ferozmente. O combate claramente favorecia o dragão. Dorothy só podia desviar dos ataques, gritando repetidamente para Diptil: "Falta só mais um minuto, irmã. Eu já estou no meu limite." Enquanto isso, Diptil também estava com pressa. Pegando o ovo do dragão, ele franziu a testa e reclamou: "Esse ovo do dragão é realmente pesado. Seu sapo inútil, me ajuda a segurá-lo." O sapo só conseguia olhar para o grande mestre. Nunca havia roubado uma galinha ou capturado um cachorro antes. Então, de repente, o sapo deixou seu chapéu cair. Era um chapéu de ferro e fez muito barulho. "Quem está aí?" Em vez de ajudar, ele ainda causou problemas. Diptil caiu de cara no chão. Nesse momento, o dragão viu o ovo do dragão em suas mãos e entrou em pânico. Ficou furioso, rugindo enlouquecidamente. Percebendo a mudança, os dois fugiram para salvar suas vidas. Diptil correu enquanto xingava o sapo incompetente. Quando as tentativas bem-sucedidas são poucas, mas os fracassos são muitos. "Moleque maldito, como ousa falar assim com o grande mestre? Corre logo, não tem mais nada que possamos fazer." Nesse momento, os 3 estavam quase saindo da caverna. Diptil gritou: "Dautiti, salve-nos!" Imediatamente ergueu uma parede de gelo. O dragão foi temporariamente bloqueado pela barreira, incapaz de quebrá-la, apenas rugindo furiosamente do lado de fora. Dautiti gritou: "Basicamente, não podemos segurar por muito tempo mais ele." Nesse momento, Kulong voou alto e ativou a habilidade Impacto Terrestre do dragão. Dauti, aterrorizado, tremeu e exclamou: "O impacto terrestre do rei dragão está vindo! Rápido, voem para cima!" Com um rugido, uma bola de fogo desceu sobre eles. Diptil gritou desesperado: "Titi, por que você também está fugindo? Está me chamando de campeão? Você disse que aguentaria por 3 minutos, e é só isso?" Ambos saltaram para fora da saída da emergência e escapando por um 3. Diptil caiu de cara no chão, mas disse: "Se for medo, é insignificante. Vamos considerar isso um sucesso." Dautiti, irritado, xingou: "Seu fedelho miserável, se esse ovo do dragão só chocar um dragão de nível 5, não valeu o risco que corremos nessa missão." "Ah, certo. Chentua, lembre-se de transferir o pagamento completo." Logo em seguida, o som familiar de uma notificação ecoou. O nível de afeição de Dorothy por seu amigo aumentou para 60. Diptil respondeu: "Não se preocupe, irmã. Eu não deixarei faltar nada." Ele se aproximou e estendeu a mão. "Agora é o momento de selar o pacto para a besta guardiã. Espero que esse ovo não choque um demônio. Caso contrário, seus 300 milhões serão jogados fora. Seu sapo imprestável, calha a boca. Sucesso ou fracasso estão em jogo agora. 1000 vezes, não me decepcione." Ele prosseguiu para fazer
fazer o pacto. O ovo de dragão começou a brilhar simultaneamente e com o rugido algo surgiu. Diante dele estava um dragão desconhecido, mas muito adorável. Deep-Till não conseguiu esconder sua surpresa. Olhou para ele desconfiado, porque a coloração dele parece um pouco diferente. Dorothy, apressado, disse: parece que ele não é o filho do dragão Kulanguardinga. Deep-Till exclamou: não me diga que Kulanguardinga foi traído. Meu Deus, esses atributos são muito poderosos. O grupo ficou atônito ao ver os atributos da criatura dragão, apelidada de espécie desconhecida Kulangtuang, um ser mitológico. Os atributos básicos eram todos 500 pontos. Talento celestial, supressão absoluta. Habilidades, grito da guerra do dragão, impacto terrestre do rei dragão, fúria do rei dragão. Deep-Till assentiu satisfeito. Ele ainda está no nível 1 e já tem 500 pontos de força? Quando evoluir e equipar um novo conjunto de equipamentos, seu ataque de sopro de dragão causará mais de 2.500 de dano. Quem conseguiria suportar isso? Laoebe não conseguiu evitar e exclamou: seu moleque sortudo, dessa vez você realmente conseguiu o tesouro. Os atributos desse pequeno dragão são impressionantes e ele também tem um potencial gigantesco. Se realmente amadurecer, seu poder destrutivo será inimaginável. Usando a mão, ele acariciou a cabeça do dragão, observando seu rosto satisfeito. Deep-Till ficou ainda mais apegado a ele. Você se parece com um sapo fedorento. De agora em diante, vou te chamar de pequeno fedorento, que tal? Ao mesmo tempo, Laoebe saltou de um ombro de Deep-Till, resmungando: com essa criaturinha aqui, ninguém mais vai considerar o grande mestre como sua besta guardiã. Ouvindo isso, o garoto virou-se para olhar o sapo, confuso. Ei sapo, o que é isso que você tá segurando? O sapo retrucou furiosamente: seu moleque podre, meu nome é Elemong. Como ousa me chamar de sapo? Enquanto isso, Deep-Till não deu atenção às ameaças do sapo. Ele observava animadamente os itens em sua mão. Parece um emblema, não é? Ele pegou o emblema e examinou. Deep-Till perguntou curioso: ei sapo, de onde você pegou esse emblema? Laoebe choramingou inutilmente: devolve isso pra mim, seu moleque podre. Eu apenas peguei isso naquela caverna de Kulong mais cedo. Dao Dao também se aproximou curioso, examinou o item e fez uma suposição. Isso poderia ser o emblema da crueldade, nível celestial. O quê? Crueldade nível celestial? Deep-Till exclamou. Emblema da crueldade, nível celestial. Atributos básicos aumentam 10% em todos os atributos. Habilidade passiva, apenas força cruel. Habilidade associada, frenesi da crueldade. Olhando para esses atributos assustadores, não havia dúvidas. Enquanto isso, Laoebe ainda gritava veementemente: seu moleque podre, devolve isso agora. Foi conseguido com o sangue do grande mestre. Deep-Till rebateu calmamente: você usou sua rede para trocá-lo? Mas agora há pouco, por sua culpa, quase perdemos nossas vidas. Considere isso como uma compensação. Use primeiro. Laoebe gritou furioso: com que base você está dizendo use primeiro? Vai me alugar por 100 mil por dia? Se não, esqueça. Sorrindo com cara de pau, Deep-Till acariciou a cabeça do velho sapo e disse: estou te dizendo, Laoebe, não seja tão mesquinho, porque estamos até falando de dinheiro. Velho sapo, pare de se frustrar e de fingir menos. Se precisar de mim, me chame de Laoebe. Se não, me chame de sapo podre. Finalmente, Deep-Till colocou o emblema em seu peito. Haha, com esse emblema, derrotar alguns goblins não será mais difícil do que descascar uma melancia. Assim que terminou de falar, uma notificação apareceu. Você ativou a missão Esconda o Condenado e Banido. Um rei forte e tirânico foi morto por um Tan Wenhuai, o portador do emblema da crueldade. Busque a verdade. O objetivo da missão: encontrar a presa da crueldade. Mas por que ativar a missão Esconda o Condenado? Deep-Till estava confuso. É sobre encontrar a presa da crueldade? O que diabos é isso? Dao Dao, ao lado dele, ficou momentaneamente atordoado e exclamou: do que você está falando? Essa é uma adaga de um assassino de nível divino, forjada com a presa da besta demoníaca Tan Wen, conhecida como uma das armas mais brutais. Parece que deve haver alguma conexão entre esse emblema da crueldade e a presa da crueldade. Após ouvir a explicação, Deep-Till suspirou. Parece muito formidável, mas alcançar o grande Seistian Wen ainda está muito longe. Então, ele recebeu outra notificação. Jogador Deep-Till, hoje seu tempo de jogo atingiu o limite. Depois de mais 3 minutos, você será desconectado do jogo. Meu tempo de jogo acabou por hoje. Parece que tenho que sair agora. Vendo isso, Dao Dao também convocou seu círculo mágico. Eu nunca esperava que a masmorra secreta da Vila dos Iniciantes levasse tanto tempo. Tudo bem, você está voltando para Shitonshend. Se algo acontecer antes, basta me procurar a qualquer momento. Lembre-se de preparar seu ouro e dinheiro. Deep-Till sorriu e acenou. Tudo bem, Dao Dao, até logo. Enquanto esperava para se desconectar, Deep-Till murmurou: o jogo apocalíptico ainda está na fase beta na nuvem. Ainda não foi integrado ao mundo real. Eu deveria voltar e verificar as notícias primeiro. Caso contrário, meu corpo pode sofrer. No dia seguinte, na casa de Deep-Till, inúmeros comentários online aparecem. O jogo virtual Apocalipse havia se tornado o assunto mais comentado na comunidade gamer, alcançado o topo em número de discussões. Droga, esse jogo é muito difícil. Joguei apenas
apenas um dia e já fui morto. Acabei de subir para o nível 2, e se morrer novamente, perderei todos os meus atributos. Existe alguma conspiração para tornar o jogo tão difícil? Quem pode jogar isso? Oh, droga! DeepTill alcançou o nível 10 em um dia. Isso é um hacker? Isso é um lixo. Que tipo de jogo ainda tem hacker? No primeiro dia do jogo virtual, um grande número de jogadores morreu muitas vezes em um curto período. No mundo real, eles também morreram simultaneamente, e ainda mais pessoas faleceram. Depois de morrer 2 ou 3 vezes, se você se sentir mal, saia do jogo para preservar sua vida. No momento, um número significativo de jogadores neste mundo sofreu falência de órgãos. Ao ler essa notificação, DeepTill se perguntou, por causa de muitas mortes, vários países declararam conjuntamente uma proibição para os jogadores entrarem no jogo. Mas então, por que esses frangos estão culpando alguém? Em alguns dias o jogo se tornará realidade, e todos vocês, naquele momento o telefone de DeepTill tocou. Ele pressionou a mensagem de voz e ouviu a voz desagradável daquela pessoa louca. Deep, vou te dar uma chance. Vá agora para o hospital Bukua e leve comida para Shuhong. Ele está no hospital. E pague as taxas do hospital. Quanto o que aconteceu antes, apenas finja que nada aconteceu. Ao ver isso, DeepTill ficou irritado e rangeu os dentes. Droga, eu quase me esqueci dessa pessoa louca. E ainda esqueci de bloquear. Ao mesmo tempo, no hospital Bukua, Shuhong estava deitado na cama do hospital e perguntou: o que? Você está dizendo que DeepTill não está entrando em contato com você? Se você ligar para ele do nada assim, ele virá? Ao ouvir essa pergunta, um sorriso satisfeito apareceu no rosto da pessoa. Acho que ele ousa não vir, certo? Shuhong riu e assentiu. Ele te ama até o fundo da alma. Se você disse isso, ele claramente virá correndo para lamber suas botas imediatamente. Naquele momento, o médico entrou e anunciou: olá, paciente do quarto 17, você pode receber alta mais cedo, mas precisa pagar as taxas do hospital. O idiota surpreso se levantou, perguntando: por que está tendo alta mais cedo? O médico frio respondeu: atualmente há um grande número de pacientes sofrendo falência de órgãos em nosso hospital. Tudo por jogar em um jogo chamado Mata, semelhante a você. No momento, estamos com falta de leitos. Em resposta a essa explicação, Yan ficou ainda mais irritado. Falta de leitos? Você quer dizer que as vidas de... O médico balançou a cabeça. Esta é uma situação especial. Espero que vocês dois entendam. E, por favor, peguem as taxas do hospital e as paguem, para que possamos liberar os leitos. Shuhong sentou-se abruptamente. Tudo bem, Yan, parece que você pode parar de discutir. Esse jogo realmente não é fácil. Eu também pretendo continuar jogando depois de receber alta. Se ainda tiver dinheiro, por favor, me ajude a pagar as taxas do hospital primeiro. Ouvindo isso, Yan suspira e balança a cabeça. Não tenho dinheiro para gastar. Shuhong fica surpreso e pergunta: Deep não te dá 200 mil todo mês para cobrir suas despesas? A expressão de Yan se torna desagradável e um pouco confusa. Como você sabe que ele não tem só um pouco de dinheiro? Você realmente acha que gastando dinheiro pode me conquistar? Agora eu acho nojento. Relutante, Shuhong segura o braço da garota e tenta acalmá-la. Yan, mande uma mensagem para DeepTill. Encontre-o e peça um pouco de dinheiro. Estou planejando abrir um estúdio de jogos. Essa quantia de dinheiro não significa nada para ele, mas é muito importante para nós. A garota, Yan, confirma com confiança. Não se preocupe, ele virá em breve. Só preciso dizer algumas palavras doces e ele obedientemente nos dará o dinheiro. Voltando para a sua vila, onde DeepTill mora. Neste momento, o jovem está em um sono profundo e pesado em sua cama. Assim que o despertador toca, ele se senta. O tempo acabou. Tenho que entrar no jogo. Sem hesitação, já que seu corpo descansou o suficiente, DeepTill imediatamente inicia o jogo. O local onde ele entra é a Vila Tantu, número 9527. Ao pisar ali, o jovem provoca um sapo. Sapo, você tem que acordar cedo para ter um sono profundo? Precisamos subir de nível rapidamente e sair dessa vila de iniciantes. Ouvindo isso, o velho sapo retruca irritado. Seu moleque, ainda não acordou? Você é a reencarnação de um magnata aqui. Enquanto caminha pela rua, os sons das pessoas ao redor são barulhentos e agitados, e a zona de nivelamento vai do nível 1 ao 3. E os monges inicialmente são sem experiência em jogos e são vistos sendo avisados para não se juntarem ao time de elite, que exige jogadores de nível 2 ou superior. Enquanto isso, o DeepTill se destaca com o número 10 acima de sua cabeça. E quando as pessoas o veem, ficam empolgadas. Meu Deus, o magnata de nível 10? Esse é o número 1 do ranking. Como ele vai subir de nível? Ele tem um time? Ei, pessoal, vocês têm muitas irmãs bonitas. Irmão, pode me levar junto? Em meio à multidão de questionamentos e gritos, DeepTill tenta cobrir o rosto com a mão e se perguntando por quê. Enquanto isso, o velho sapo o menospreza, explicando: mesmo que você tenha mudado sua máscara para esconder seu rosto, os números acima de sua cabeça ainda não podem ser ocultados. Que idiota, não corra. Mas a multidão persegue Deep animadamente. Sigam o magnata, ele definitivamente sabe como subir de nível rápido, é mesmo? Vamos segui-lo rápido. Não corra. Deep corre enquanto respira pesadamente, ouvindo o sapo dizer: corra mais rápido ou eles vão te pegar. Deep responde, sem esperança: eu não esperava que os perseguidores aumentassem dia após dia. Até que Deep corre para uma área perigosa e os jogadores até vão atrás dele, mas são forçados a parar. Não podemos mais perseguir. À frente está a zona de teste de treinamento nível 10. Os monstros lá podem matar a gente instantaneamente. É mesmo? Esse lugar é muito perigoso para entrar. Então o magnata quer treinar sozinho? O quê?
E sozinho? Isso é impossível, ele é muito forte, deixem ele lá. Enquanto isso, o Jeep finalmente pode respirar aliviado, ele conseguiu despistá-los. Eles ainda não são burros, este não é um lugar que eles ousariam entrar. O jovem caminha até a frente de uma fortaleza dilapidada com uma guarda gigantesca. Este é o lugar. O guarda, empunhando uma espada gigantesca, ao ver Jeep se aproximar, fala para impedi-lo. Este não é o lugar onde você deveria estar indo. Jeep sorri e responde: olá, guarda, quero iniciar o treinamento de Rank Up. Ouvindo isso, a voz do guarda revela brevemente alguma surpresa. Um explorador de fora? Você alcançou o nível 10 tão rapidamente? Onde estão seus companheiros de equipe? Jeep balançou a cabeça calmamente. Estou indo sozinho. Não preciso de companheiros. Sua confiança deixa o guarda surpreso. O quê? Sem companheiros? Jovem, eu não estou te avisando. Mesmo que seja apenas um treinamento de Rank Up na dificuldade normal, ir sozinho significa que você está basicamente indo para uma zona de morte. Jeep balançou a cabeça e entrou direto. Não se preocupe, minha vida é longa. O guarda, diante dessa situação, também não pode fazer nada, pois já o avisou. E o jovem está inconsciente do perigo. Jeep pisa no círculo, se preparando para o teste de treinamento. À sua frente aparecem opções. Escolha o nível de dificuldade do treinamento, incluindo níveis normal, difícil, pesadelo, inferno e Shamian. Olhando para essas opções, Jeep murmura: escolher o nível Shamian não deve ser problema, certo? Depois que o jovem faz sua escolha, o circuito do círculo mágico sob seus pés começa a se ativar. Ao mesmo tempo, o guarda fica espantado. O treinamento de Rank Up começou. Desta vez, o nível de dificuldade é Shamian. O quê? Nível Shamian? Indo sozinho no nível Shamian? Que tipo de piada é essa? Num piscar de olhos, o jovem é transportado para uma área estranha. O velho sapo ainda está sentado em seu ombro, espantado, perguntando: você está apenas no nível 10 e ainda assim ousa tentar o treinamento do nível Shamian sozinho? Sua casa aguenta isso? Jeep sorri friamente. Você está me subestimando? Naquela época eu só tinha equipamentos de bronze e organizei um time de elite, mas por causa de Quatatun, Yin interrompeu tudo. Nesta vida eu vim aqui para acertar as contas. Imediatamente o jovem invoca o seu mascote. Chohoi, apareça! Olhando para o pequeno dragão, Chohoi voando à sua frente, Jeep desconfiante. Tenho Chohoi, então o que devo temer? Chohoi é um mítico. Depois de dar alguns passos na floresta desconhecida, Jeep estreita os olhos e olha para trás, lembrando suavemente: cuidado se houver algum movimento. Oh, meu Deus! O jovem exclama em espanto quando um lobo gigante aparece de trás dos arbustos. Este é um lobo de neve feroz mutante do nível 10. Ele tem 5.000 pontos de vida e 5.000 pontos de magia, com força física, agilidade e espírito acima de 300 pontos. É uma criatura mutante Shamian com poder destrutivo. Cuidado, se for atingido, a foice da morte. Deep fica um pouco apreensivo ao encontrar este primeiro oponente. O primeiro a aparecer é um lobo da neve mutante? Isso é empolgante demais. Ele tem até 5.000 pontos de vida? Até um assassino sombrio ficaria desesperado se enfrentasse isso. Chohoi, mate ele pra mim. Chohoi bate as asas levemente e se aproxima do lobo. Naturalmente, o lobo provocado solta um longo uivo. Num piscar de olhos, Chohoi usa sua poderosa habilidade suprema, Sopro do Dragão, criando uma fonte de energia destrutiva. Essa energia penetra no corpo do lobo branco, fazendo-o perder 2.500 pontos de vida. Em resposta, Chohoi, apesar de pequeno, ataca o lobo continuamente com força. A olho nu, dá para ver a barra de vida do lobo diminuindo rapidamente. Sendo atacado sem parar, o lobo ativa sua própria habilidade. Seu olhar se torna mais feroz, e o corpo é envolto em uma energia furiosa, ficando ainda maior. Deep congela ao perceber. O que? Essa é a habilidade do lobo da neve. Ele está entrando em frenesi. Chohoi muda de tática e solta um rugido alto. As poderosas e atorizantes ondas sonoras emanadas de sua boca fazem o ar ao redor vibrar. Imediatamente o lobo branco fica enfurecido e entra em estado de atordoamento. Seus movimentos se tornam lentos e instáveis. Aproveitando a oportunidade, Chohoi usa repetidamente o sopro do dragão para atacar a vida do lobo branco, fazendo sua barra despencar. No final, ele não consegue mais resistir a essa coisa e desaba no chão. Um aviso do sistema soa ao mesmo tempo. Parabéns, você matou com sucesso o feroz lobo da neve. Seu guardião Chohoi subiu para o nível 2. Seu guardião Chohoi subiu para o nível 3. Seu guardião Chohoi subiu para o nível 4. Vendo a energia do sistema começar a fortalecer o corpo de Chohoi, Deep fica animado e exclama: haha, muito bom! O jovem examina a tela de estatísticas de Chohoi. Neste momento, os atributos básicos mudaram após a subida de nível. Uau, a cada nível todos os atributos aumentam em 50 pontos. A taxa de crescimento desse guardião mítico é realmente assustadora, e ele desbloqueou habilidades incríveis. A habilidade Hangran Kulong, presa do dragão, é descrita. Golpe mágico, o rei da espécie dragão. O Kulong silenciará toda a magia, causando 500% de dano mágico às suas unidades mais próximas e forçando os inimigos a ficarem em estado de silêncio por 5 segundos. Consome 1000 pontos de mana e tem um tempo de recarga do corpo do lobo da neve. 2 itens caem: Nan Hanglang, presa de saque, Shui Fan Kapankin, arma de nível ouro sombrio, com efeitos temporários ainda a serem determinados. Curioso, Deep pergunta: Verueb, que equipamento você pegou? Verueb, ao seu lado, sem querer, exclama: 2 equipamentos de nível ouro sombrio. Não é à toa que chefes mutantes têm tantos itens bons. Rápido, colete
esses 2 itens. Deep Chill ri alegremente. Haha, de fato essa vida está muito mais interessante que a anterior. Haha. Mas nesse momento outra figura sombria aparece de repente ao lado deles. A luta mal terminou e agora um gigantesco tigre negro surge. Segundo as informações do sistema, trata-se de um nível 10 Huanwin Moa, um tipo específico de criatura mutante. Ele tem 8.000 pontos de vida e 8.000 pontos de mana, com todos os outros atributos acima de 300. De acordo com a descrição, é uma criatura monstruosa de Shanin, com poder para destruir tudo. Cuidado, pois, se forem atingidos os primeiros 2 ataques. Vendo isso, Deep Chill reconhece claramente o perigo deste teste de treinamento. O jovem aponta para o tigre e ordena em voz alta: acabe com ele! Chorro imediatamente avança contra o tigre negro, e a diferença entre suas formas é como a noite e o dia. Meia hora depois, Deep está sentado em um canto das ruínas, ofegante. Velho, se eu soubesse que seria tão cansativo, não teria escolhido esse caminho. Minhas pernas estão prestes a ceder. Enquanto isso, o velho Webb, sentado ao seu lado para consolá-lo, já conseguiu pegar alguns bons equipamentos. Mais tarde, quando voltarmos para a cidade, podemos vendê-los por um bom dinheiro, como um escudo de espinho de tigre de nível ouro ou uma espada toda negra de metal sombrio. Deep Chill dá uma risada e balança a cabeça. Quem disse que vamos voltar para a cidade? Mas à frente pode haver até uma prova contra um chefe. Desta vez, viemos para derrotá-lo. Velho Webb está ficando chocado e fala: você está brincando? Mesmo tendo matado todos esses monstros, você ainda está apenas no nível 7? Como o diabos pretende enfrentar um chefe de nível de verdade? O rapaz se levanta e caminha até o portão. Claro que não tem problema. No teste de Tamuin da minha vida passada, o chefe final não passava de um inimigo de nível Lingyu. Agora posso facilmente derrotar 2 bestas demonizadas. Além disso, com sua ajuda e a minha, matar um chefe do nível Lingyu é tão fácil quanto cortar melão. Assim que termina de falar, o jovem começa a lançar um feitiço de invocação. Depois de abrir o portão e entrar, Deep Chill bate no peito com confiança e declara: velho Webb, hoje vou te mostrar o que é um verdadeiro mestre. Venha rápido. Velho Webb suspira e balança a cabeça. Por que cada vez mais você soa tão irresponsável? Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece: aventureiro, você entrou em Tamuyan. Deep Chill dá de ombros. Tamuyan? É? E daí? Em seguida, outro alerta surge: aviso, você entrou em uma área extremamente perigosa. Saia imediatamente. Mas o jovem continua avançando passo a passo. Na minha vida passada, cada movimento que eu fazia estava no nível de um grande mestre, mas fui teimosamente impedido por algo chamado amor. Nesta vida, o enviado de Tamuyan, aquele que impunha o poder mais forte no dia do apocalipse, não é outro senão eu. Deep Chill, vamos, me deixem abraçar toda Tamuyan. Em meio a esse grito retumbante, uma colossal criatura monstruosa aparece no fim do corredor. Nada menos que um renegado Tamuyan, um chefe de nível rei, nível 10, com 5.000 pontos físicos, 5.000 pontos mentais, um talento inato, excepcional e habilidades misteriosas. Tudo que se origina de Tamuyan pertence verdadeiramente a Tamuyan. Velho Webb singa furiosamente: seu pirralho, você disse que sou um chefe de nível Lingyu, mas agora... Deep Chill fica espantado. O que está acontecendo? Na nossa vida passada, era claramente um chefe de nível Lingyu. Como se tornou um chefe de nível rei agora? 5.000 pontos mentais. Essa é a marca registrada da vocação do Dao Puro. Enquanto sua força e agilidade são praticamente inexistentes, seus ataques normais quase não causam dano e são extremamente lentos. Se você for atingido por um desses golpes, já era. Velho Webb murmurou: droga, seu pirralho fedorento, se você morrer, nem vou me dar ao trabalho de te reviver. Deep parou de avançar e se aproximou, ao mesmo tempo em que alertava: isso não é brincadeira, Chorroi. Não use suas habilidades sem pensar. Siga meus comandos. Depois de observar por um momento, o cara começou a dar ordens. Chorroi, seu grandalhão, você é um pouco lento, então ajuste sua posição conforme necessário. Não fique muito tempo no combate. Então a batalha começou, com Chorroi soltando uma torrente de sopro de dragão. Mas porque esse golpe parece nada mais do que uma coceira para esse monstro gigante, Dorothy rangeu os dentes e gritou: isso aí, continue assim, Chorroi. Se mova em círculos, não podemos deixar ele lançar nenhuma de suas habilidades. Haha, vendo Chorroi voando ao redor e atacando enquanto os monstros não conseguiam reagir a tempo, Deep ficou mais confiante e comentou: isso aí, continue assim. Haha, seu grandalhão, morre logo. Mas seu grito chamou a atenção do monstro. Ele olhou para ele. Deep ficou surpreso e perguntou: hã? Por que esse renegado está se virando para nós? Tem algo de errado. Ele não deveria estar nos ignorando? Parece que ele está focando na gente. Será que ele quer? Enquanto o monstro se aproximava, erguendo seu cetro envolto em um círculo mágico, Velho Webb gritou em alerta: rápido, Deep, corre! Não espere meu comando. Pulando para longe daquele ataque feroz, o cara não conseguiu evitar xingar: droga, você está tentando nos matar ou o quê? Por que diabos essa coisa está focando só em mim, me atacando desse jeito?
momento. Rápido, Chouroi, me salva. Eu tô prestes a ser esmagado. Enquanto o monstro lançava ataques mágicos contra Jeep sem parar, Chouroi se esforçava para atingir a criatura com seu sopro de dragão. Depois de um tempo, o monstro tremeu e soltou um rugido. Então tombou para trás, fazendo o chão tremer. Vendo isso, Jeep suspirou aliviado e murmurou: droga, se você não tivesse quase morrido, eu teria fugido até minhas pernas não aguentarem mais. Velho Abby, claramente irritado, berrou: da próxima vez que ficar tão perigoso assim, por favor, não me chame, beleza? O monstro desabou enquanto uma enxurrada de notificações aparecia na tela de todos. Parabéns, você concluiu o teste de Tangai Tamunyan. Parabéns, seu amado pet Telroi foi promovido ao nível 10. Parabéns por se tornar o primeiro aventureiro da história a limpar o teste de nível Tamunyan e receber o título lendário. Emissário de Tamunyan, você receberá uma recompensa de mais 5 em todos os atributos. Jechu, exausto e ofegante, só conseguia assentir, olhando irritado para o sapo pousado em seu ombro. Velho Abby resmungou: não acredito que você tá tão desesperado para continuar vivo, com medo de morrer, que corre desse jeito. Você não tem medo da morte? Depois de recuperar o fôlego por um momento, o cara se moveu em direção ao corpo massivo e sem vida do monstro para ver quais itens ele havia deixado. Neste exato momento, um anúncio brilhante surgiu nas telas de todos os jogadores. Anúncio do sistema: temos orgulho de anunciar que o jogador Daichu completou com sucesso o teste de Tangai Tamunyan, se tornando o primeiro herói da história a superar o teste do nível Tamunyan, e recebeu o título lendário de emissário de Tamunyan. Essa proclamação brilhante deixou inúmeros espectadores em choque. Subir de nível no teste? O que é isso? Como alguém pode realmente completar este teste? Especialmente um nível Tamunyan? Você está de brincadeira. Esse anúncio está sendo transmitido mundialmente, galera. O melhor jogador do mundo apareceu em Jahakuak. E a gente, além disso, esse cara está no topo do ranking. Ele não é um jogador comum. Teotachi vai investigar. Alguém ordenou. Ouvindo isso, a garota de cabelo laranja chamada Teotachi, que estava por perto, assentiu. O jogador de Tantu está classificado como número 9527. Pelo visto, ele provavelmente é de Jangtan. Jangtan, hein? Envie alguém para Jangtan imediatamente para investigar mais a fundo. Veio uma resposta rápida de um subordinado ao fundo. Enquanto isso, a garota e seu namorado também viram a notícia, mas não perceberam que se tratava de Jeep. Na vida real, caramba, só se passaram 2 dias e já tem um grande deus que alcançou o nível 10. Além disso, ele ainda está na mesma vila de iniciantes que a gente. Imagina se conseguíssemos entrar em contato com esse grande deus e formar um grupo. Nosso futuro estaria garantido. Até os caras ricos como Dieter só poderiam nos admirar. Mas a garota não estava nem um pouco otimista. Ela perguntou: você realmente acha que só confiando nesse maldito jogo pode me levar ao topo da vida? Seu namorado, cheio de confiança, bateu no peito e respondeu: claro, você tem que confiar no meu julgamento. Isso mesmo, você não me pediu para entrar em contato com o Jeep para que ele entrasse no jogo e nos ajudasse a subir de nível? Além disso, ele é cheio de grana e um jogador de primeira linha. A garota de repente ficou irritada e se virou dizendo: tô com preguiça de entrar em contato com ele. Se quiser ir, então vai. Não sou tão mesquinha. O cara apressadamente perguntou: então, e as minhas despesas desse mês? Yin imediatamente se virou e gritou: Shuhong, não menciona mais Jeep Tio. Afinal, finalmente temos um mundo só nosso. Além disso, eu nunca joguei esse jogo antes. Anda logo e me leva pra jogar. O rosto de Shuhong mostrou um lampejo de surpresa, mas ele respondeu: tudo bem, então a primeira coisa que precisamos é descobrir como subir de nível. Em outra cena, Jeep estava curvado, encarando uma pedra azul flutuando em sua mão, e disse: sério, depois de todo esse esforço, tudo que consegui foi esse pedaço de fragmento? Imediatamente o quadro exibiu as informações para o Daton Wien Tampien. Qualidade desconhecida, a avaliação falhou. Ele ficou surpreso e exclamou: Tampien, na minha vida passada eu nunca nem vi algo assim. Um portal espacial apareceu diante de Jeep. Ele se aproximou e murmurou: tudo bem, assim que surgir uma oportunidade, vou avaliá-lo. Passei no teste, mas primeiro precisamos sair da Vila Nubi e ir para a cidade principal. Vamos! Ele entrou rapidamente no portal espacial. Os guardas que testemunhavam isso exclamaram espantados: não pode ser, absolutamente impossível. Como alguém conseguiu passar no teste sozinho e ainda roubar o Datamunyan? Jeep respondeu calmamente: chega de besteira. Contatem imediatamente a cidade principal para me ajudar. Quero sair dessa vila de novatos agora mesmo. O guarda concordou rapidamente. Certo, e sem demora, usou sua magia para abrir o próximo portal espacial. O soldado, de pé e com postura firme, anunciou respeitosamente: parabéns por passar no teste. Agora você recebeu sua missão de boas-vindas. A partir de agora, pode entrar e sair livremente da cidade principal. Jeep respondeu calmamente: obrigado, agradeço os seus esforços por mim. Ele entregou a Jeep um pequeno baú e acrescentou: além disso, como você passou no teste e avançou para o nível Tamunyan, tem direito a receber o distintivo de herói épico como um artefato. Jeep aceitou alegremente e disse: nada mal, um souvenir extra. Jeep ergueu o distintivo. O sistema rapidamente exibiu seus detalhes. Distintivo do herói épico, nível épico. Descrição: um testemunho do heroísmo. Apenas aqueles que passam no teste e atingem o estágio Luang
Ryugyuki podem recebê-los. Essa é a mais alta honra do Império. Atributos básicos, mais 20 de resistência, mais 3 de força. Passivo, heróico. Quando a vida cair abaixo de 30%, a força aumenta em 10% por 1 minuto. Em choque, Jeep murmurou. Nível Epic ainda melhora todos os atributos, muito bom. Jeep Tio avançou em direção ao grande portal especial e gritou. Chohoi, Lao Epi, vamos! A cidade principal está aqui. Ao chegar na cidade principal, Pang Jeep, o sistema anunciou. Você chegou à nova área, cidade principal, Pang Jeep. Jeep olhou ao redor, confuso, e pensou. Esta é mesmo a cidade principal, Pang Jeep? Está tão deserta. Na minha vida passada, a praça de promoção era lotada com centenas de pessoas. Se você chega cedo demais, tudo é diferente, né? Ele seguiu em frente e disse baixinho. Primeiro vamos encontrar o grande domador de feras, Guto. Ao ouvir isso, Chohoi perguntou. Você não é um domador de feras? Que negócio você tem com ele? Jeep respondeu de forma enigmática. Os três seguiram por uma rua deserta, com poucos transeuntes. Depois avistou o grande domador de feras, Guto, sentado, mergulhando em pensamentos, e exclamou animado. É aqui! Ele se aproximou e disse educadamente. Mestre reverenciado, gostaria de mudar minha profissão para me tornar um sussurrador de feras. Guto respondeu friamente. Se deseja mudar de profissão, procure outra pessoa. Não me incomode. Jeep-Tu tentou convencê-lo. Quero mudar de profissão. Quero ser um sussurrador de férias. É uma profissão oculta, algo que ninguém mais pode fazer. Guto lançou um olhar severo e disse em tom grave. Você realmente acha que qualquer um pode se tornar um sussurrador de feras? Primeiro prove sua força. Fora da cidade há uma horda de lobos demoníacos. Vá até lá, arranque 100 pares de olhos deles e traga-os para mim. O sistema anunciou imediatamente. O grande domador de feras Guto lhe atribuiu a missão Olhos de Lobisomem. Por favor, saia da cidade e derrote 100 monstros lobisomens de elite. Arranque os olhos e traga-os para Guto. Lao Epi perguntou desconfiado. Jovem mestre, como você sabia que havia uma missão de profissão oculta aqui? Jeep riu alto e respondeu. Eu não sou tolo o suficiente para matar 100 monstros de elite. Guto zombou com desprezo. Você é um inútil com um pouco de coragem. É melhor sair daqui e parar de me incomodar. Então Jeep remexeu o bolso e disse calmamente. Você entendeu tudo errado. Acho que não precisa matar nenhum lobisomem, porque este item é suficiente para provar minha força. Jeep rapidamente retirou o distintivo do herói. Ao vê-lo, Peter exclamou surpreso. Este é o distintivo do herói. Ele confirmou com um aceno de cabeça. Isso mesmo, este é o distintivo do herói épico. Ele ficou tão surpreso que exclamou. Inacreditável, como alguém tão jovem conseguiu passar no teste e avançar para o estágio Lionelk. Jeep balançou a cabeça e corrigiu. Não é o estágio Lionelk, mas sim o estágio Tamunyan. Guto perguntou curioso. Então você conseguiu superar até mesmo o estágio Tamunyan? Posso perguntar quantos membros há em sua equipe? Com um sorriso confiante, Jeep respondeu. Apenas um, só eu. Ao ouvir isso, Guto falou em um tom lisonjeiro. De fato, desde o momento em que o vi pela primeira vez, soube que você tem um talento fenomenal entre os mortais. Jeep-Tu, desconfiado, perguntou. Você não acabou de dizer que um miserável como eu não tinha qualificação para mudar minha profissão para sussurrador de feras? Lao Epi também olhou para ele com desdém e comentou. Por que sua atitude mudou tão rápido? Mais rápido que folhear um livro? Ele sorriu e perguntou. Sendo assim, posso mudar minha profissão para sussurrador de feras? Guto animado respondeu. Claro, mas tem um pequeno pedido. Só quero ver como é um cavalo da feras depois que ele passa no teste de manhã. Jeep riu e disse. Isso é um pequeno detalhe. Assim que viu, Guto ficou pasmo e gritou. Meu Deus, é uma montaria de nível besta divina. E ainda por cima um jovem grande dragão. Ele confirmou calmamente. Isso mesmo. Batendo palmas e admiração, Guto exclamou. Meu senhor, em toda a minha vida nunca pensei que veria uma montaria de nível besta divina com meus próprios olhos. Isso é realmente a fera dos meus sonhos. Jeep-Tu, notando seu entusiasmo excessivo, perguntou ansioso. Mestre, você está bem? Não há necessidade de se empolgar tanto. Guto hesitou antes de falar. Hoje você poderia adiar sua mudança de profissão para sussurrador de feras? Confuso, Jeep-Tu perguntou. O que você quer dizer? Guto explicou. Porque um sussurrador de bestas não é digno de uma montaria de nível divino. Vou apresentá-lo ao grande mestre das bestas, que lhe dera uma linhagem real. Após falar, ele entregou a Jeep uma carta e instruiu. Esta é a carta de recomendação. Por favor, vá até o endereço nela e ele certamente lhe dará a resposta que deseja. Jeep-Tu, surpreso, exclamou. Existe algo bom assim também? Jeep rapidamente aceitou a carta. E o sistema anunciou imediatamente. Você ativou a missão de profissão oculta. Sussurros da fila longa. Dirija-se à cidade real e encontre o grande mestre das bestas, que lhe dera a linhagem real. Ele rapidamente saiu do local de Gotham. A Epi começou a elogiar. Jovem mestre, você é incrivelmente sortudo. Mesmo com toda a sua má sorte, conseguiu mudar de profissão para uma oculta? Jeep-Tu hesitou e disse. Mas o grande mestre das bestas está na cidade real, que é longe daqui. E além disso, tem muitos outros assuntos para resolver agora. Lao Epi perguntou curioso. Quais assuntos? Ele rapidamente respondeu enigmaticamente. Apenas me siga, tenho outra missão oculta que precisa ser concluída. Ainda cheio de perguntas, Lao Epi murmurou. Como aquele garoto sabe sobre tantas missões ocultas, afinal? Algum tempo depois, em uma rua, vários guardas apareceram de repente, protegendo uma garota de cabelo loiro, adornada
adornada com uma coroa floral branca. Deep-Tu olhou para a garota e sussurrou. É ela. Lao Pi perguntou surpreso. Garoto, você está planejando pegá-la para você? Ele não explicou. Não sabe? Ela é a viúva do antigo senhor da cidade, Lady Shirley Halley. Ela é uma viúva rica e bonita. Deep-Tu avançou lentamente, mas foi parado por um soldado que exigiu severamente. Pare! Quem é você? Deep-Tu se curvou respeitosamente e disse a Charlie Jenny. Senhora Charlie, posso perguntar por que você sempre parece tão triste? Está enfrentando dificuldades? Há algo que eu possa fazer para ajudá-la? Senhora Charlie imediatamente respondeu. Eu realmente perdi um pertence pessoal. Jovem, se você conseguir encontrá-lo, serei imensamente grata. Mal ela terminou de falar, o sistema anunciou uma nova missão. Você recebeu um pedido da senhora Charlie. Por favor, traga algumas flores bonitas para apresentá-la. O velho Epi, que estava perto, exclamou surpreso. Sério? Uma missão oculta? Deep-Tu se curvou profundamente e respondeu respeitosamente. Senhora, pode ficar tranquila. Confio que não se arrependerá. Deep-Tu caminhou pela rua deserta enquanto o velho Abby resmungava. As flores que a senhora deseja devem estar no jardim ou fora da cidade? Porque estamos vagando pela cidade então. Ele olhou do soslaio para o velho Abby em seu ombro e sorriu. O que você sabe? As flores que ela quer não são comuns. O velho Abby retrucou. Então você sabe onde estão as flores dela? Deep-Tu parou em uma loja e respondeu calmamente. Claro, está bem aqui. O velho Abby latiu arrogantemente. Uma loja de adereços? Haverá flores bonitas lá? Tem certeza? O dono da loja, um sujeito simpático vestido de verde com uma aura um tanto distante, disse. Caro cliente de longe, qual item você gostaria de comprar? Deep enfiou a mão no bolso e respondeu. Ouvi dizer que sua loja vende baús do tesouro. Isso está correto? O dono da loja apoiou as mãos na mesa e com um sorriso gentil respondeu. Posso ver que você é um conhecedor. Em meu baú de tesouro posso até revelar cactos antigos, sabia? Não só isso, também posso revelar um cajado mágico de nível épico. Posso perguntar, qual faixa de preço você deseja? Deep para e sorri generosamente e disse. Vou levar o mais caro. O dono da loja produziu um baú bastante grande e disse. Esse é o baú de tesouro de mais alta qualidade de nossa loja. Preço 10.000 moedas de ouro. Deep-Tu, com as mãos nos bolsos, perguntou. Isso é suficiente? Ele balançou sua bolsa de dinheiro, fazendo as moedas de ouro tintilarem, e declarou em voz alta. Quantos você tem na loja? Vou levar todos. O dono da loja, espantado e incrédulo, teve que confirmar mais uma vez. O que você quer dizer com todos? Deep apontou e disse em voz alta. Não está ouvindo? Todos? Abra todos os seus baús de tesouro para mim. O dono da loja, agarrando o grande baú, respondeu apressado. Sim, certamente. O dono da loja abriu o baú e anunciou em voz alta. Dentro há uma espada de lâmina dupla de nível bronze. Ele continuou gritando. Abra o baú tipo 10 com poção de cura, como aquelas que as crianças carregam no bolso. Mas essa deve ser chamada de Duangmu. Continuou gritando. Abra o baú para revelar o pão do aumento de tamanho nível 10. Meia hora depois, na loja, depois de todos os baús serem abertos, o dono da loja anunciou para Deep-Tu. Caro cliente, de todos os 100 baús de tesouro, apenas este permanece. Deep-Tu olhou para o grande baú vermelho brilhante e gritou com poucas palavras. Deep-Tu abriu o baú e murmurou. Desta vez deve ser. Dentro do baú estava uma flor cintilante, o que o fez exclamar. Uau, ela realmente é uma flor magnífica. O sistema então anunciou. Flor magnífica, descrição, uma flor extraordinariamente bonita, embora sua função ainda seja desconhecida. Deep-Tu olhou para a flor em sua mão e sorriu satisfeito. Velho Abby, estamos feitos, vamos nessa. Nesse momento, na banheira, um par de belas pernas foi levantado. Senhorita Cherry, imersa na banheira, disse suavemente. Liz, você acha que alguém conseguiria trazer uma flor para mim? A atendente Liz, que estava por perto, olhou para a senhorita Cherry e assentiu, respondendo. Claro, com uma senhora tão encantadora como você, a sorte certamente a seguirá. Outro atendente entrou correndo e anunciou apressadamente. Madame, há um jovem lá fora que deseja vê-la. Ele diz que está trazendo as flores que a senhora pediu. Madame Shella gritou e se levantou abruptamente. Embora já tivesse coberto o que precisava ser ocultado, sua figura atraente foi suficiente para fazer a atendente Liz corar de ciúmes enquanto passava. Foi quando ela pensou, então alguém realmente as encontrou para mim? O guarda-costas, ao perceber Madame Cherry se aproximando, lambeu os lábios e disse, Madame, este é realmente o jovem que tem o que a senhora pediu. Madame Cherry então se aproximou lentamente de Deep-Tu, que estava de pé, e perguntou cuidadosamente, jovem, você realmente encontrou o que eu desejo? Deep-Tu apresentou o pequeno baú com as duas mãos diante da Madame Cherry e respondeu educadamente, o item está aqui, madame, por favor, dê uma olhada. Madame Cherry, ao ver a magnífica flor diante dela, não conseguiu conter a excitação e exclamou alegremente, uau, realmente é uma flor magnífica, eu lutei tanto para encontrá-la e nunca esperei que hoje finalmente a conseguisse. Madame Cherry, segurando a flor em suas mãos, disse suavemente, quão indelicada da minha parte.
Devo admitir que fiquei um pouco animada, jovem. Você me ajudou com algo tão importante. Como gostaria de ser recompensado? Dinheiro ou um item raro? Dieptil interrompeu apressadamente. Madame, não me importo com dinheiro ou itens. Sua resposta fez Madame Cherry executar de alegria. Ela arqueou o corpo, revelando um busto imenso, acompanhado de uma cintura delicada como a de uma formiga, corando enquanto perguntava: se você não se importa com dinheiro ou itens, então só posso oferecer a mim mesma como recompensa. O rosto de Dieptil ficou vermelho e suas orelhas ficaram coradas, fazendo o velho Webb ao seu lado cruzar os braços e olhar de soslaio enquanto Dieptil gaguejava. Não em Braelight. Ela realmente pretende fazer isso? Quem em sua consciência poderia suportar algo assim? Além disso, a vista traseira de Madame Cherry já é tão tentadora. Madame Cherry soltou uma exclamação empolgada, o que fez Dieptil acenar rapidamente com a mão e dizer: Madame, você entendeu errado. Corando, Dieptil retraiu a mão e explicou: eu só queria que você me ajudasse a obter a cidadania, só isso. O sistema enviou uma notificação. Graças a seu nobre ato e extraordinário charme, o favor da Madame Cherry por você aumentou em 20. Madame Cherry, percebendo a expressão envergonhada de Dieptil, riu e disse de forma zombeteira: haha, você é um bobo. Então tudo o que você queria era obter a cidadania? Isso foi fácil demais. Madame Cherry imediatamente ordenou: Alissa, vá buscar um papel, caneta e um selo. A atendente respondeu rapidamente: sim, madame. Dieptil apressadamente acrescentou: além disso, eu tenho outro pedido a fazer. Por favor, me ajude a elaborar um plano. Eu pretendo comprar um imóvel em Tangpong e me estabelecer aqui permanentemente. Madame Cherry, olhando para o documento em suas mãos e entendendo do assunto, assentiu com a cabeça e disse: comprar imóveis e ver devagar por aí é de fato uma escolha muito sábia. Madame Cherry então olhou para o mapa, marcando com um círculo vermelho, e aconselhou: eu entendo o seu desejo de comprar um imóvel, mas o prédio que você quer na área da cidade oeste não é muito próspero. Tem certeza de que quer comprar aqui? Dieptil abaixou a cabeça e afirmou: madame, estimada senhora, tenho certeza da minha escolha. Espero que você possa me contatar. Fico imensamente grato. Ao ouvir isso, a madama concordou alegremente. Tudo bem, vou providenciar para que alguém entre em contato com o corretor de imóveis da área da cidade oeste. Dieptil rapidamente acrescentou: você ouviu isso? Obrigado, madame. O velho Webb, posicionando no ombro de Dieptil, de repente se levantou e gritou: seu garoto podre, por que você não comprou a próspera cidade leste, mas escolheu a decadente área da cidade oeste? Isso é receita certa para falir. Não é o nosso jeito de ficar rico. Dieptil lançou um olhar de desprezo para o velho e disse: o que você sabe sobre isso? Dieptil pensou consigo mesmo: claro, essas pessoas não sabem que não vai demorar muito até Tangpong ser atacada por uma criatura bizarra, acompanhada por um grande número de seres poderosos e monstruosos. O atual senhor da cidade será morto e a maioria dos edifícios na área de cidade leste será destruída. Dieptil passeava pela rua movimentada, calculando continuamente que a área da cidade oeste é a única região que não atrai tantas criaturas bizarras devido à sua população escassa. Portanto, essa área sofrerá menos danos e, mais tarde, se tornará o distrito com as estruturas arquitetônicas mais funcionais de todo Tangpong. Sorrindo, ele disse ao velho Webb: como eu poderia administrar um negócio com prejuízo? Algum tempo depois, Yexiao foi ao escritório do governador. Os contratos imobiliários de suas compras haviam sido finalizados, garantindo-lhe a posse de 340 unidades residenciais e 184 propriedades comerciais. Um investimento total de 1,2 bilhões de moedas de ouro. Yexiao mal podia acreditar que conseguiu comprar tanto com apenas 1 bilhão. Após concluir a papelada e pagar o valor final, entregam-lhe os documentos de cidadania. Sim, ele estava extasiado. Não conseguia acreditar que já havia se tornado um cidadão da cidade Windle. No entanto, a dama o corrigiu, explicando que ele não era simplesmente um cidadão de Windle. Ele era um cidadão da primeira classe do Império Dragão Fênix. Yexiao ficou atônito. Mal podia acreditar que havia se tornado cidadão de todo o Império, e de primeira classe, ainda por cima. Toda que estava por perto ficou igualmente surpreso. Mesmo muitos senhores da guerra poderosos não possuíam cidadania da primeira classe do Império Dragão Fênix. Por isso, comentou que Yexiao realmente havia tirado a sorte grande. Olhando para Lady Char, Yexiao perguntou se ela era da descendência real. Ela sorriu e o provocou, dizendo: eu, da realeza? Da perspectiva de Yexiao, sua postura nobre e majestosa agora fazia todo sentido. Curioso, ele perguntou se ela conhecia o Domador de Feras Real. Para sua surpresa, Lady Char revelou que o Domador de Feras Real era, na verdade, seu tio. Quando ela perguntou por que Yexiao o procurava, Yexiao admitiu baixinho que queria aprender mais sobre a profissão de Domador de Feras e as missões relacionadas. A dama corou com sua sinceridade e explicou que seu tio, Styr, estava na capital imperial, embora fosse excêntrico e imprevisível. Ela prometeu tentar contatá-lo em nome de Yexiao. Yexiao agradeceu a Lady Char e galantemente beijou sua mão, fazendo-a corar de vergonha. Ela lhe disse para não chamá-la mais de madame. Por causa disso, a afinidade de Lady Char aumentou em 20 pontos. O sistema também parabenizou Yexiao por obter a cidadania
cidadania de primeira classe no Império Dragão Fênix. Foi anunciado que sua classificação de prestígio havia sido desbloqueada e que jogadores de Grit agora poderiam verificar o placar de líderes. Além disso, o Cavaleiro Xiao havia adquirido imóveis com sucesso, desbloqueando o sistema habitacional regional. Como resultado, todos os jogadores de Great Sylvia tiveram seu limite diário de tempo de jogo aumentado em 1 hora. Observando isso, Toda ficou impressionado e provocou Ye Xiao, perguntando se ele havia vendido sua aparência para encantar Lady Char. Ye Xiao apenas sorriu em resposta. Enquanto isso, após a transmissão do sistema sobre as conquistas de Ye Xiao, muitos outros jogadores ficaram surpresos, se perguntando o que significava ter cidadania de primeira classe, um sistema habitacional, 1 hora extra de jogo para todos. Muitos acharam inacreditável, enquanto alguns ficaram irritados por poderem ser considerados cidadãos de classe inferior. Já era ruim o bastante serem ninguéms da vida real, tinha que ser ninguéms no jogo também? Em outro lugar, seus conhecidos estavam caçando goblins para subir de nível. Quando ouviram o anúncio, ficaram impressionados por Cavaleiro Ye Xiao já estar no nível 11 e ter se tornado cidadão de primeira classe. Yanran concordou, era realmente impressionante, embora achasse o nome dele meio estranho. Lamentou que se tivessem um jogador de alto nível como ele os liderando, provavelmente estariam no nível 4 ou 5 agora. Em vez disso, estavam lutando para matar um único slime. Um dos colegas de equipe, irritado com as reclamações de Yanran, perguntou se ela estava insatisfeita com o grupo. A garota ao lado comentou que ela praticamente não fazia nada, mas subia de nível apenas acompanhando, e ainda assim não estava satisfeita. Se ela não gostava, ele disse, podia sair. Joey Hong tentou acalmar a situação, explicando que era só um mal-entendido e pediu desculpas em nome de Yanran. Furiosa com a falta de apoio, Yanran declarou que queria sair do grupo de alguma forma. Os colegas retrucaram que se ela achava que ser um pouco bonita fazia agir como princesa, estava enganada. Joey Hong ficou chateado e perguntou a Yan como eles deveriam subir de nível agora que restavam apenas os dois. Ela retrucou dizendo que ele havia prometido ajudá-la a subir de nível, mas quando os outros a insultaram, ele não defendeu ela. Você se importa comigo? Ela exigiu. Joey Hong se desculpou, admitindo que estava errado. Depois perguntou se Yan já havia contatado o Cavaleiro Ye Xiao para jogar Apocalipse com eles. Yan Han recusou, dizendo, por que eu deveria contatá-lo primeiro? Ele sempre me procura primeiro. Joey Hong se desculpou de novo, dizendo que sabia que ela tinha seu orgulho, mas implorou para que ela procurasse Ye Xiao só desta vez, para que ele os ajudasse a subir de nível. Comovida com o pedido, Yanran concordou em considerar. Disse a Joey Hong que mandaria mensagem para Ye Xiao depois que saísse do jogo. Joey Hong se despediu, dizendo que esperaria boas notícias. Yanran saiu do jogo, pegou o celular e decidiu entrar em contato com Ye Xiao, embora achasse os gastos extravagantes dele meio grosseiros. Estava disposta a lhe dar outra chance. Ela mandou uma mensagem para Ye Xiao dizendo que estava jogando um jogo chamado Apocalipse. Pediu que ele se apressasse, comprasse o equipamento necessário e então os ajudasse, a ela e a Joey Tao, a subir de nível. Se ele conseguisse colocá-la no placar de classificação, talvez ela até considerasse se tornar namorada dele, um gesto que ela considerava bastante generoso de sua parte. 5 minutos depois, ainda nenhuma resposta. Checando o celular de novo, descobriu que Ye Xiao na verdade a havia removido da lista de amigos. Indignada, Yanran exigiu saber como ele ousava removê-la. Jurou que daquele dia em diante estavam completamente acabados. Mesmo que ele se ajoelhasse e implorasse como um cachorro, ela jamais o perdoaria. Enquanto isso, dentro do jogo, no distrito leste da cidade Windle, Ye Xiao comentou com todos que o distrito oeste em breve floresceria. Ele havia ido identificar alguns de seus itens recém-adquiridos, então seguiu para uma loja de avaliação. No entanto, o lojista informou que só avaliavam equipamentos prata e superiores. Se ele tivesse equipamentos bronze, teria que visitar outra loja fora da cidade. Em resposta, Ye Xiao tirou um de seus itens de grau ouro escuro e perguntou se o lojista poderia avaliá-lo. O lojista examinou a peça surpreso. Era realmente de grau ouro escuro. Sorrindo, ele garantiu a Ye Xiao que, como avaliador de grau ouro, tinha mais de 80% de taxa de sucesso. A única consideração era que avaliações de itens ouro escuro custavam 100 moedas de ouro cada. Impassível, Ye Xiao entregou o dinheiro e mencionou que tinha vários outros itens do mesmo grau para avaliar também. O lojista ficou espantado. Aquele cliente claramente era muito rico. Ye Xiao pediu para que ele se apressasse, pois estava com pressa. O primeiro item avaliado foi um colar de cristal azul chamado Pingente da Noite, nível 10, grau ouro escuro. Ele concedia 40 de espírito, 40 de força, menos 20 de dano recebido de atributo das trevas. O lojista ficou surpreso com os atributos impressionantes. Ye Xiao também ficou satisfeito. Nos momentos seguintes, todos os itens de grau ouro negro de Ye Xiao foram avaliados com sucesso. Ele equipou alguns, elevando seus atributos para 142 de força, 99 de constituição, 264 de espírito e 110 de agilidade.
habilidade. Seus atributos especiais agora eram sorte 65 e carisma 68. Com esses números, Ye Xiao se sentia muito mais confiante em suas habilidades. Toda então perguntou qual seria o plano. Observando que Lady Chara ainda não havia enviado atualizações, Ye Xiao decidiu que poderiam muito bem seguir para o Vale da Névoa Cinzenta para subir de nível. Algum tempo depois, eles chegaram. Toda ficou assustado ao ver monstros de nível 20, alertando que aquele não era um lugar adequado para um jogador de nível 11. Ye Xiao apenas assentiu, mas antes que pudesse prosseguir, um grupo de hienas cinzentas de nível 21 apareceu, corrompidas pela névoa do vale. Essas hienas eram mais violentas que o normal e conhecidas por atacar pelas costas. Ye Xiao rapidamente invocou o pequeno Xiao Hui para lutar. O pequeno dragão lançou um sopro de dragão e derrotou instantaneamente as hienas cinzentas. Enquanto isso, Ye Xiao tomava chá calmamente, comentando que, embora os monstros fossem de nível alto, vinham até eles por conta própria e o pequeno Xiao Hui podia lidar com eles por 2 horas. O pequeno Xiao Hui afastou todos os monstros que se aproximavam demais, e ao final, Ye Xiao havia alcançado facilmente o nível 12, e o pequeno Xiao Hui também. Ye Xiao ficou impressionado com a facilidade de subir de nível. A esse ritmo poderia chegar ao nível 20 em apenas alguns dias. Enquanto saqueava os monstros derrotados, encontrou um pergaminho de feitiço de bola de fogo para iniciantes. Sapo brincou dizendo que um domador de feras usava bola de fogo e parecia estranho, mas Ye Xiao apenas sorriu, insistindo que mais habilidades sempre eram o melhor. Ele aprendeu com sucesso a bola de fogo, que causava 150% de seu espírito como dano mágico. Tinha tempo de conjuração de 1 segundo, custo de 50 de MP e recarga de 5 segundos. Nesse momento, uma das hienas cinzentas avançou para Ye Xiao. Ansioso para testar o novo feitiço, ele o lançou, mas causou apenas 31 de dano. Surpreso com a fraqueza do ataque, Ye Xiao começou a perguntar-se por que o dano foi tão baixo. O sapinho caiu na risada, brincando que os peidos do pequeno Xiao Hui causariam mais dano. Ye Xiao ignorou e conferiu o horário. Percebeu que faltava apenas 2 horas para o lançamento público oficial no 3º dia do juízo final. Naquele momento, todos os cidadãos do reino de Xia com 16 anos ou mais seriam forçados a entrar neste jogo perigoso, provocando uma mudança drástica no mundo, como previsto. Exatamente 2 horas depois, no mundo real, nuvens negras cobriram o céu. Um sistema azul brilhante apareceu diante de todos com 16 anos ou mais, exibindo as palavras juízo final, entrando no jogo. Confusos, muitos pensaram ser uma pegadinha da meia-noite, até serem abruptamente puxados para o jogo. Alguns estavam em banhos públicos, e muitos se perguntaram se havia sido teletransportados para outra dimensão. Yanran e John Hong também foram forçados a entrar no jogo. Desorientada, Yanran se perguntou por que havia sido conectada automaticamente. Joy Hong, igualmente confuso, disse que estava comendo um lanche da meia-noite com Wong Wong e outros quando foi puxado. Ao olhar para o redor, perceberam que incontáveis outras pessoas também tinham sido levadas. Ficava claro que o juízo final estava se fundindo com a realidade. Joy Hong perguntou a Yan se ela havia contatado Ye Xiao para ajudá-los a subir de nível. Ela respondeu de forma ríspida que não queria nada com ele e que mesmo que ele implorasse, ela não o reconheceria. Em vez disso, planejava contatar o lendário cavaleiro Ye Xiao, o jogador número 1 no ranking. Surpreso, Joy Hong perguntou se ela realmente conhecia o jogador top. Yanran sorriu e admitiu que ainda não, mas nenhum homem jamais resistiria a seu charme. Então pretendia fazer com que ele os ajudasse. Nesse momento, um anúncio do sistema ecoou por todo o jogo, informando que todos os cidadãos do reino de Xia com 16 anos ou mais haviam sido conectados à força ao juízo final. A função de logout havia desaparecido, tornando impossível sair voluntariamente. Além disso, o ponto de surgimento de cada jogador correspondia à sua localização no mundo real. Aqueles que moravam próximos apareciam juntos no jogo, mas, sinistramente, se um jogador morresse no jogo, não retornaria ao seu mundo real. Com essa revelação, os jogadores recém-chegados perceberam que algo estava muito errado. Muitos se lembravam de que Ye Xiao havia progredido rapidamente no beta, subindo de nível com uma velocidade chocante. Alguns especulavam que ele poderia ser um mestre do jogo, acreditando que se alguém soubesse como escapar, seria ele. Determinados juraram encontrá-lo de qualquer custo. Enquanto isso, na vila de iniciantes número 001, um homem chamado Dong Hushan estava no topo de uma colina, ouvindo um subordinado ajoelhado diante dele. O homem relatou que ainda não havia descoberto uma forma de sair do jogo e que poderia estar presos para sempre. Dong Hushan perguntou sobre Ye Xiao, mas o subordinado explicou que ele, já no nível 12, não estava mais na zona de iniciantes e que não tinham como encontrá-lo. Ao perguntar sobre Shen Kuang, ou Lâmina Kuang, Dong Hushan ficou surpreso ao saber que ele ainda estava no nível 4. Os subordinados disseram que, apesar de grindar sem parar, a dificuldade do juízo final impedia a maioria de progredir. Muitas pessoas estavam presas no nível 2. Dong Hushan ficou impressionado com quão extraordinário Ye Xiao deveria ser, e então ordenou que espalhassem a notícia. Precisava
precisavam localizar este jogador de elite. Naquele momento, Ye Xiao recebeu uma mensagem de Lady Char, convocando a mansão do Duque com novidades sobre sua investigação. Empolgado por receber tão rápido informações sobre Domador de Feras Real, Ye Xiao partiu imediatamente para a mansão. Ao entrar, ficou momentaneamente paralisado com a roupa reveladora de Lady Char. Corando de vergonha, achou-a incrivelmente sedutora. Quem resistiria àquilo? Mudando rapidamente de assunto, ele perguntou se havia alguma novidade sobre a Domadora Real de Feras. Char explicou que seu tio Styr estava viajando no momento e não podia voltar ainda. Decepcionado, Ye Xiao sentiu sua presença de esperança desaparecer, mas Lady Char continuou, dizendo que seu tio havia pedido que ela dissesse a Ye Xiao como desbloquear a classe secreta. Surpreendentemente, ela ficava bem ali, na cidade Windle. Os olhos de Ye Xiao brilharam. Ele achava que teria que viajar até os confins da Terra, apenas para descobrir que o tesouro estava praticamente no seu quintal. Ele pressionou Lady Char por detalhes, e ela contou com hesitação que, segundo o tio Styr, um dragão muito poderoso residia no topo de uma cordilheira do dragão, nos arredores da cidade. Sob o covil do dragão havia um labirinto escondido. Ye Xiao, lembrando de seus conhecimentos de sua vida passada, perguntou se ela estava falando da caverna labiríntica. Surpresa, Lady Char quis saber como ele sabia o nome. Ye Xiao desviou da pergunta, dizendo que já tinha ouvido falar dela. Na vida anterior, ele havia explorado bastante a caverna labiríntica, enfrentando apenas chefes demonizados de nível 80, sem dragão nenhum. Ele se perguntou se algo havia mudado. Lady Char confirmou que seu tio insistia que havia um dragão guardando aquela área. Sem hesitar, Ye Xiao decidiu ir investigar imediatamente. Alarmada, Lady Char lembrou que ele estava apenas no nível 12, que aventureiros muito mais fortes do que ele nunca tinham voltado vivos de uma zona de nível 80. Ele garantiu que tinha seus métodos. Sapinho deu um sorriso e comentou que Ye Xiao já tinha roubado um ovo de dragão antes, então um mero labirinto não era nada para ele. Dando dinheiro suficiente, ele até enfrentaria um dragão. Lidar com dragões era a especialidade de Ye Xiao. Aparentemente, ao recuperar o seu token de Salão Supremo, Ye Xiao invocou o Irmã Tal. Lady Char ficou atônita. Como um jogador de nível 12 poderia possuir um token de Salão Supremo? Irmã Tal apareceu e perguntou por que Ye Xiao havia chamado a Irmãzona dessa vez. Ye Xiao explicou que tinha um grande trabalho para ela. Surpresa, Irmã Tal perguntou se era outra missão envolvendo dragões. Quando Ye Xiao confirmou com a cabeça, Irmã Tal não resistiu e perguntou se ele tinha alguma rixa com dragões. Afinal, da última vez, ele quase quebrou suas costas enquanto roubava aquele ovo de dragão. Irmã Tal recusou no início, dizendo que ele deveria contratar outra pessoa. Então, Ye Xiao ofereceu o mesmo pagamento de antes, 2 bilhões de moedas de ouro. Embora tentada, Irmã Tal ainda recusou, explicando que estava ferida e precisava de tempo para se recuperar. Poderia acompanhá-lo em um mês, quando estivesse curada. Em resposta, Ye Xiao mencionou saber a localização da fonte do espírito sagrado, que poderia acelerar a sua recuperação. Chocada, Irmã Tal exigiu saber se ele estava falando sério. Se ele realmente soubesse onde ficava, ela o acompanharia, mesmo que isso a matasse. Ye Xiao confirmou que estava nas terras perdidas. Eles fecharam um acordo, observando a distância. Lady Char achou que Ye Xiao era muito mais do que ela poderia ter imaginado. Não conseguiu evitar de antecipar seu crescimento futuro, talvez até o nível de uma potência divina. Enquanto isso, fora da vila inicial, muitos jogadores se reuniam em torno de um homem chamado Wang Qiang, que acabara de ser golpeado 2 vezes por um Goblin. Após renascer, seus órgãos começavam a falhar. O pânico se espalhou. Ao perceberem que o jogo podia realmente matá-los, todos queriam ir embora, mas ninguém sabia como sair do jogo. De repente, alguém mencionou ter ouvido falar de um jogador que já havia alcançado o nível 12. Talvez devessem procurá-lo e pedir ajuda. Do outro lado do mundo, Ye Xiao e seu grupo chegaram à Cordilheira do Dragão, onde supostamente ficava a fonte do espírito sagrado. Admirando a beleza do local, o sapo comentou que mal parecia ser o esconderijo de um dragão. Irmã Tal alertou. Quanto mais pacífico parecia um lugar, mais mortal era o perigoso escondido. Ye Xiao concordou, apontando que os monstros ali eram nível 80. Sem o buff de supressão de nível da Irmã Tal, já estariam cercados. Como estavam indo para o labirinto, era melhor evitar batalhas desnecessárias. De repente, notaram uma enorme cidade dragão no topo da montanha. Nervosa, a Irmã Tal perguntou se Ye Xiao realmente sabia onde ficava a entrada do labirinto, observando que o dragão acima era de nível 5. Ela não queria ser vista. Ye Xiao mandou ela relaxar, dizendo que o dragão não os veria. Ele os conduziu até uma encosta íngreme na montanha, onde havia um portão de pedra gigante, adornado com um padrão mágico misterioso.
Examinando o círculo mágico, Irmã Tal comentou sobre a sofisticação. Não via nenhum vestígio de magia e duvidava que conseguiria abri-lo. Ye Xiao a tranquilizou. Pegou a faca, cortou a mão e deixou algumas gotas de sangue caírem sobre o círculo de teletransporte. Assustada, Irmã Tal perguntou como ele sabia ativá-lo. Ye Xiao apenas sorriu. Em resposta, disse a Irmã Tal que tinha seus próprios meios e pediu para ela apenas o seguir. Irmã Tal não conseguia acreditar em como ele era misterioso e se perguntou quantos segredos ele escondia. Mas quando Ye Xiao entrou na caverna, o sistema alertou de que estavam entrando em uma zona extremamente perigosa chamada Labirinto da Caverna Sombria. Esse labirinto tinha apenas uma saída, e se não encontrassem dentro de um limite de tempo, ficariam presos para sempre. Isso não era o único problema. A caverna também era habitada por criaturas poderosas e perigosas, e eles tinham apenas 180 minutos para completá-la. Ao ouvir isso, Ye Xiao ficou confuso. Não conseguia acreditar que agora era classificada como uma zona sombria com apenas 3 horas para escapar. Na vida anterior, ouvira que o tempo limite era de 3 dias. A única explicação era que algo estava errado. Até o tempo havia sido encurtado. Dessa vez, um pouco preocupada e assustada, Irmã Tal alertou Ye Xiao que essa era uma missão que era ainda mais perigosa do que enfrentar um dragão de nível 5. Perguntou se ele ainda queria mesmo ir atrás daqueles itens. Ye Xiao sorriu e disse à Irmã Tal: "Você é uma feiticeira de nível divino. Não pode ter medo de algo assim." Irmã Tal não acreditou. "Esse pirralho realmente acha que eu estou com medo?" Ela riu e disse: "Não seja ridículo. Sou uma potência de nível divino, uma anciã do Salão Supremo e uma das melhores feiticeiras. Não tenho medo de um mero labirinto sombrio." Ye Xiao sorriu e disse: "Era isso que eu queria ouvir." Então perguntou a Irmã Tal: "Você sabe magia de ocultação?" Irmã Tal tossiu e retrucou: "Que tipo de pergunta idiota é essa? Magia de ocultação é um feitiço de nível tão baixo que nem me dei ao trabalho de aprender quando era aprendiz." Ye Xiao calmamente pediu para ela não ficar brava. Disse que queria que ela usasse magia de ocultação para esconder a presença e a aura dele. Para Irmã Tal, aquilo foi uma brincadeira de criança. Ela estalou os dedos e ativou a sombra, o buff de fantasma. Com isso, eles se fundiram à escuridão e ficaram invisíveis por um tempo. Ye Xiao ficou impressionado ao ver o efeito tão incrível, exatamente o que esperava de uma feiticeira de nível divino. Ele então disse a Irmã Tal que havia 5 monstros sinistros neste labirinto. 3 deles eram rastejadores de nível 60, um era um chefe elite de nível 60, e o último era um monstro comum de nível 80. Precisamos ter cuidado. Irmã Tal, surpresa e curiosa, perguntou como ele sabia disso, já que era a primeira vez que alguém entrava e descobria essa masmorra. Ye Xiao sorriu. Claro, ele não podia dizer que já havia limpado esse labirinto 800 vezes em sua vida passada. É claro que ele sabia de algumas coisas. Irmã Tal, ainda mais surpresa, perguntou a Ye Xiao quantos segredos ele estava escondendo. Ye Xiao sorriu e apenas respondeu: "Justo então." 3 monstros apareceram na frente dele, guardando o portão. Ye Xiao disse a Irmã Tal que precisavam passar despercebidos. Pediu a ela que o seguisse de perto e prestasse atenção em seus passos. Irmã Tal zombou e respondeu: "Não me ensine, eu sou de nível mais alto que você e já limpei mais labirintos na vida do que você andou por estradas." Ye Xiao não deu ouvidos e apenas disse para ela seguir exatamente para onde ele pisasse. Ye Xiao habilmente evitou as armadilhas e passou direto pelos monstros. Irmã Tal ficou chocada. Ela não conseguia acreditar que ele tinha passado por um chefe de elite nível 60 e nem sequer foi notado. Ela retirou o que tinha dito antes e reconheceu Ye Xiao como seu mestre. Em seguida, usou as mesmas táticas e conseguiu evitar todas as armadilhas, passando pelos monstros sem ser notada. Então Ye Xiao a lembrou, dizendo para Irmã Tal se preparar para o combate. Eles estavam se aproximando do destino, mas para sua surpresa, o chefe guardando o baú era diferente do que ele se lembrava da vida passada. Era o guardião do labirinto, a besta espiritual Yin. Ye Xiao pediu para Irmã Tal verificar o nível do monstro. Era um chefe Eri Berserker de nível 100, força média. Então Ye Xiao disse a ela que iria abrir o baú do tesouro e pediu que se preparasse para atacar. Mas antes que ele pudesse ir, Irmã Tal lançou um buff de defesa absoluta nele. Melhor prevenir do que remediar. Ye Xiao se virou para toda e advertiu: "Não se mova impulsivamente como da última vez, ou você vai alertar a besta Yin." Toda respondeu: "Não se preocupe comigo, se preocupe com você." Ye Xiao se esgueirou por trás do monstro e abriu o baú de tesouro. Conforme suas memórias de vida anterior, deveria haver um pergaminho de classe oculta lá. No entanto, ao abrir o baú, ele ficou chocado. O tesouro era diferente do que havia sido em sua vida passada. Enquanto tentava entender aquilo, o monstro-chefe o notou e tentou atacar. Mas Irmã Tal reagiu a tempo e usou o choque de gelo para pará-lo. Ela gritou para Ye Xiao: "Anda logo, mal estou conseguindo segurá-lo." Ye Xiao correu, mas o monstro logo se libertou do choque de gelo e começou a persegui-lo. Em pânico, Ye Xiao chamou Irmã Tal para ajudar. Irmã Tal rapidamente ficou na frente dele e ativou uma formação mágica de 5 pontos, restringindo os movimentos do monstro. Enquanto isso, Ye Xiao conferia o que tinha pegado no baú. Para sua surpresa, o pergaminho era feito de pele de carneiro e, mais importante, ele havia recebido um item semelhante a um diamante, um tesouro de nível celestial. Ele possuía uma habilidade
habilidade ativa, pedra de redução de recarga, efeito de recarga reduzida, restaura o tempo de recarga de qualquer habilidade ou item, independentemente do nível. Yeshiao ficou impressionado. Com esse item, ele poderia restaurar instantaneamente o tempo de recarga de qualquer habilidade. Então, Irmã Tal perguntou a Yeshiao: o que vamos fazer quanto ao chefe? Vamos lutar e fugir? É claro que vamos lutar. Yeshiao respondeu: vá com tudo e libere todo o seu poder. Irmã Tal liberou toda a sua força e lançou um golpe devastador de trovão no monstro. O monstro rugiu de dor. Yeshiao, confuso, perguntou: por que o chefe está gritando assim? Toda gritou: ele não está ficando berserker. Está invocando alguma coisa. Para o horror deles, o monstro não estava enlouquecendo. Estava invocando o dragão que eles tinham visto antes de entrar na masmorra. O dragão rompeu do teto da masmorra e lançou um sopro de fogo, queimando tudo em seu caminho. Corram por suas vidas! Irmã Tal gritou. Não temos chance contra aquela coisa. Mas ela estava exasperada. Por que sempre acaba com a gente correndo pela vida? Como diabos uma besta Yin pode invocar um dragão? Yeshiao deu de ombros. Talvez sejam apenas vizinhos que protegem o território um do outro. Toda zombou e gritou: cala a boca e corre! O monstro está se aproximando e está mirando em você, Yeshiao. Ele enlouqueceu e está imune a efeitos de lentidão. Corre! Mas Yeshiao de repente parou. Não tem como eu fugir dele. Se ele está indo com tudo, então não tenho escolha. Preciso derrubá-lo primeiro. Irmã Tal o alertou: aquilo é nível 100. Você é só nível 21. Você não vai conseguir. Yeshiao sabia disso, mas com sua pedra de recarga e o Brutal Scepter, aquela era a chance perfeita para testar seu poder de fogo. Irmã Tal não acreditava. Você está mesmo apostando sua vida nisso? Yeshiao usou a pedra da recarga, removeu a recarga do Brutal Shatter e lançou o ataque contra o monstro. Mas, para sua decepção, causou apenas 242 de dano. Ele ficou olhando para o número em choque. Foi só isso de dano? Mas, para sua surpresa, o número de dano começou a subir. O pequeno buraco que ele havia feito no peito do monstro se expandiu rapidamente e, em instantes, o corpo do monstro explodiu. A besta Yin foi morta instantaneamente. Atordoado e confuso, Yeshiao se perguntou o que tinha acabado de acontecer. O sistema informou: HP do alvo caiu abaixo de 20%. Efeito de morte instantânea forçada ativado. Após matar com sucesso o chefe demonizado estranho de nível 100, a besta Yin, Yeshiao subiu 8 níveis, chegando ao nível 20. Seu companheiro animal, Xiao Hui, também chegou ao nível 20. Com isso, Yeshiao atingiu o limite de nível e não podia mais subir de nível por enquanto. Yeshiao estava em choque. Eu realmente cheguei ao nível 20 instantaneamente. Irmã Tal estava igualmente chocada. Ela não conseguia acreditar que um novato de nível 12 havia acabado de derrotar sozinho um chefe demonizado de nível 100. Por causa dessa conquista, o sistema emitiu um anúncio mundial dizendo a todos que Dak, um jogador, Yeshiao, matou com sucesso o chefe demonizado estranho de nível 100, a besta Yin, conseguindo a primeira morte de um chefe demonizado de nível 100. Recompensas: 500 de reputação, 50 pontos de atributo e 1 ponto na zona de guerra do Dak. O mundo entrou em caos. As pessoas não acreditavam. Perguntavam: que tipo de absurdo é esse? O jogo acabou de ser lançado. Como alguém já pode ter matado um chefe de nível 100? Isso nem é humanamente possível. Esse jogo está com um bug. Ou talvez Yeshiao nem seja humano. Com certeza tem algo estranho nisso. Alguns ficaram tão chocados que se ajoelharam diante de Yeshiao, o chamando de papai e reconhecendo como padrinho, mas outros continuaram céticos. Como um novato de nível 12 pode matar um chefe de nível 100? Ele deve estar usando hack. Até o velho na multidão não conseguia acreditar. Dax, o país que achávamos que já tinha superado completamente, produziu um jogador como esse. Ele se perguntou: será que a força oculta por trás do apocalipse está relacionada a esse Yeshiao? Enquanto isso, após derrotar o chefe, a caverna começou a desmoronar. Irmã Tal gritou: precisamos sair daqui agora. Mas Yeshiao respondeu: espera, ainda não peguei o loot. Irmã Tal abriu rapidamente um portal e gritou: esquece o loot, se você não sair agora, não vai sair vivo. Yeshiao concordou. Obviamente, a vida vem primeiro. Depois de escaparem por pouco da morte, Dolores comentou: faz tempo que não faço algo tão emocionante assim. Yeshiao riu e agradeceu: se você não tivesse aquele portal, estaríamos fritos. Justo quando achavam que estavam seguros, o dragão de fogo do céu, o mesmo que os atacou na masmorra, desceu de repente e olhou diretamente para eles. Ele lançou um ataque de sopro de fogo, forçando Yeshiao e Dolores a correrem por suas vidas mais uma vez. Se eu morrer, gritou Dolores, só me prometa que vai me mandar as coordenadas da fonte do espírito sagrado e o meu pagamento. Por sorte, conseguiram escapar com sucesso. Algum tempo depois, em Fenji, a cidade principal, Yeshiao foi encontrar a senhorita Char e lhe mostrou o pergaminho de troca de classe. Senhorita Char ficou maravilhada. Você realmente conseguiu o item do labirinto. Incrível! Yeshiao sorriu de lado e disse que não foi nada, moleza. Mas no fundo, ele sabia que tinha quase morrido. Definitivamente não foi moleza. Agora que tinha o pergaminho, ele perguntou à senhorita Char: como eu desbloqueio a classe oculta? Senhorita Char examinou o pergaminho e disse: esse pergaminho não parece ser um pergaminho de troca de classe. Yeshiao ficou confuso. Como assim não é um pergaminho de troca de classe? Senhorita Char explicou: segundo meu tio Esther, este pergaminho não muda sua classe. Ele desbloqueia seu potencial oculto e desperta uma classe única.
única, feita só pra você. Ela pediu que Yechiel a seguisse e o levou a uma câmara secreta. Yechiel ficou surpreso. Eu não fazia ideia de que essa propriedade tinha uma sala escondida. Não me lembro de ter descoberto isso na minha vida passada. Dentro da câmara secreta, um homem os aguardava. Ele se apresentou. Bem-vindo, Yechiel. Sou Ster, mestre real das feras, e aquele que você procura. Yechiel cumprimentou o Sr. Ster e disse que estava ali para desbloquear sua classe oculta. No entanto, o Sr. Ster ficou surpreso. Achei que esse método de troca de classe tinha desaparecido do mundo, mas parece que eu estava errado. Ele pegou o pergaminho de troca de classe e concordou em ajudar Yechiel com a transição. Está pronto? Perguntou ele. Yechiel sorriu. Não posso mais esperar. Ster assentiu e disse: este pergaminho vai despertar o poder mais profundo em você. Siga a orientação de seu coração. Ele também insistiu Yechiel a manter a calma, não entrar em pânico, não resistir e guiar sua energia pelo corpo com foco e intenção. Enquanto Yechiel seguia as instruções, orbes de energia começaram a aparecer ao redor de seu corpo. Ster ficou pasmo. Não podia acreditar no que estava vendo. Yechiel havia ativado as 5 esferas de cristal. Senhorita Char, percebendo a expressão de choque do tio, perguntou: é isso que você quer dizer com transferência suprema de classe? Ster assentiu. Olhe para esses 5 esferas de cristal ao redor dele. Elas representam potencial. Quando eu troquei de classe, só consegui ativar 3, mas esse homem está rompendo os limites da humanidade ativando todas as 5. Esse cara é humano mesmo? Senhorita Char, empolgada, não conseguiu acreditar que seu tio estava com uma opinião tão alta sobre Yechiel. Será que Yechiel era alguém muito além de uma pessoa comum? De repente, uma notificação do sistema apareceu, parabenizando Yechiel por completar com sucesso a missão de troca de classe, Sussurros do Dragão, mudando sua classe para a profissão oculta única. Devido à infusão de poder misterioso, sua classificação de classe foi atualizada. Ele ultrapassou o limite de rank de classe e avançou para a profissão oculta de nível divino. Após a troca bem sucedida para a classe oculta de nível divino, o corpo de Yechiel transbordava de poder, mas o que o surpreendeu ainda mais foi quando olhou seu novo status. Era insano. Ster estava em descrença. Alguém realmente desbloqueou a classe lendária Mestre Deus das Feras. Isso significa que ele dominou o poder supremo do Deus das Feras e ganha 40 pontos de atributo por nível. Yechiel também ficou maravilhado ao ver o aumento de status. Até mesmo o conjunto de armadura Guardião dos Deuses veio com um projeto de criação, um equipamento que evolui em poder e que já começa em nível épico. Contudo, os materiais necessários para criá-lo eram todos raros, e ele teria que caçar monstros perigosos para reuni-los. Yechiel agradeceu a Ster por ajudá-lo na troca de classe. Ster disse a Yechiel: agora que você entrou no reino divino, seu potencial é ilimitado. Yechiel concordou com um aceno, sorrindo para si mesmo. Parece que estou destinado a alcançar o topo nesta vida, mas primeiro preciso forjar a garra dos deuses das feras. Enquanto isso, em outro lugar do jogo, um grupo de jogadores chegou para desafiar o teste do nível abismo. Depois de testemunharem a conclusão solo de Yasha, eles se aproximaram do guardião respeitado e disseram: queremos desafiar o teste do abismo. Vendo os 3 bem equipados, o guardião perguntou: que nível do teste vocês pretendem tentar? Mas um deles, um homem chamado Tigre Liberto, deu um passo à frente e disse: vou sozinho, nível abismo. O guardião ficou pasmo. Outro, tentando fazer o teste abismo solo, Tigre Liberto respondeu com confiança: eu vivo por desafios, sem arrependimentos, mesmo que eu morra. As 2 garotas que estavam com ele lhe desejaram sorte e disseram que esperariam lá para boas notícias. Tigre Liberto fez sinal de positivo e disse: não se preocupem, não vão esperar por muito tempo. O guardião não podia acreditar no que estava vendo. Esses visitantes de outro mundo são realmente diferentes. 5 minutos depois, Tigre Liberto saiu correndo, coberto de feridas, gritando: curem-me! Suas companheiras o ajudaram rapidamente e perguntaram o que tinha acontecido lá dentro. Tigre Liberto respondeu: os monstros lá dentro estavam mutados e eram aterrorizantes. Não são fracos o suficientes para serem enfrentados por qualquer um sozinho. Uma das companheiras lhe deu uma poção de cura e concluiu: realmente, não é qualquer um que consegue solar o teste do abismo. Enquanto isso, na grande fenda, em um teste de nível 20 do abismo, Yechiel chegou para subir de nível. Mas ao olhar ao redor, ficou surpreso ao ver a comunidade que estava animada. As pessoas falavam sem parar, fazendo perguntas como: quem é Yechiel afinal? Que tipo de bug ele está usando para upar tão rápido? Yechiel, no entanto, não queria que ninguém soubesse sua identidade. Só queria manter-se discreto e focar em subir de nível. Ele se sentou no chão, aproveitando a paisagem, enquanto seu companheiro bestial, Dragãozinho, lutava contra monstros para ganhar experiência. Dragãozinho usou a garra Dragão e causou 2.354 de dano, matando instantaneamente um monstro de pedra. Após derrotá-lo, o monstro caiu e deixou cair item de equipamento rank ouro negro, o martelo estilhaçador da rocha e a grande espada rochosa, uma espada de 2 mãos. Justo quando Yechiel se abaixava para pegar os itens, um monstro-chefe apareceu subitamente diante dele. Era um observador do abismo, nível 20, rank rei. Yechiel não podia acreditar, um chefe de nível rei? Felizmente era apenas nível 20. Ele avançou rapidamente contra o chefe com a espada em mãos. Ele apenas deu a ordem e
mandou o dragãozinho atacar. Enquanto isso, de volta ao teste do abismo, Tigre Liberto, que havia tentado enfrentá-lo sozinho, infelizmente morreu durante o teste. Seus companheiros estavam em choque, perguntando como isso pôde acontecer. Eles haviam seguido o mesmo caminho de evolução de Ye. Exato, havia apenas uma explicação. Se Ye Xiao concluiu o teste do abismo, ele deve ter encontrado algum tipo de falha no sistema. Enquanto discutiam isso, o outro anúncio do sistema apareceu diante dele. Era um anúncio mundial, informando a todos os jogadores que Ye Xiao, da nação Grantia, havia completado com sucesso o teste do abismo de nível 20, tornando-se o primeiro da história a fazê-lo. Como recompensa, ele recebeu itens épicos, a Pedra do Valor, pontos de zona de guerra da nação Grantia e derrotou o chefe de nível rei. No entanto, para sua surpresa, não havia nenhum loot, apenas mais um fragmento de Pedra do Abismo. Ele ficou confuso. Quando matei o Vagante, ele também dropou um fragmento, e agora o Vigia dropou outro. O que exatamente são essas coisas? Será que esses fragmentos podem ser usados para sintetizar algum tipo de equipamento divino? Ye Xiao guardou o fragmento em seu inventário. Não importa, eventualmente descobrirei para que eles servem. Hora de voltar. Quando retornou à cidade, os guardas o parabenizaram por passar no teste e lhe entregaram sua recompensa, um item de nível épico, Pedra do Valor. Informaram que ela podia ser usada para melhorar o distintivo de bravura. Ye ficou impressionado. É realmente um item para aprimorar o distintivo de bravura? Sem perder tempo, ele usou a Pedra do Valor para atualizar seu distintivo. Por causa disso, seu distintivo de bravura evoluiu com sucesso para um nível distintivo de grau lendário. Os outros efeitos eram tão poderosos que Ye mal conseguia acreditar. Com esse distintivo lendário, até mesmo a área de nível 30 será moleza. Antes que pudesse cair, uma notificação do sistema apareceu na sua frente, informando que devido à manutenção futura, o jogo seria temporariamente desligado. Ye Xiao ficou confuso. O que está acontecendo? Isso significa que finalmente podemos sair do jogo e voltar à realidade? Outros jogadores também receberam a mesma notificação e ficaram aliviados ao ver que finalmente podiam fazer logout e rever suas famílias. Momentos depois, um por um, todos os jogadores começaram a sair do jogo e retornar ao seu mundo real. De volta ao mundo real, na casa de Ye Zhao, ele rapidamente ligou a TV e começou a assistir as notícias sobre o jogo, onde o repórter dizia: depois de Daxia, os Estados Unidos também foram engolfados pelo jogo do Apocalipse. Especialistas preveem que esse fenômeno sobrenatural logo se espalhará por todo o globo, fazendo com que as pessoas adormeçam e sejam transportadas automaticamente para dentro do jogo. Apocalipse tornou-se um problema que toda a humanidade deve enfrentar. Um jogador chamado Tigre Liberto foi encontrado morto tanto no jogo quanto no mundo real, levando preocupações assustadoras. Quão perigoso é o teste de dificuldade do abismo? Que futuro aguarda os jogadores comuns em busca de resposta? Um repórter convidou um dos jogadores mais bem ranqueados, Qin Feng Shuzhou, para discutir como subir de nível com segurança e sucesso. Qin Feng disse a repórter que havia liderado uma equipe para conquistar o teste de progressão na dificuldade difícil e que na live de hoje também falaria sobre se morrer no teste realmente afeta na vida real. Enquanto isso, para Ye Xiao, o nome Shuzhou soava desconhecido, mas interessante. Ele ficou curioso para ver que tipo de habilidades Qin Feng tinha. A repórter perguntou a Qin Feng, como o primeiro jogador a passar pelo teste de progressão na dificuldade difícil e o único desde Ye a conseguir um teste de progressão, como você se sente? Qin Feng Shuzhou respondeu: eu não passei no teste sozinho, só consegui com a ajuda de minha equipe, eu apenas tive sorte. A repórter continuou: o que você acha sobre os jogadores entrarem no apocalipse sempre que adormecem? Qin Feng Shuzhou respondeu: quanto à existência do apocalipse, os oficiais ainda não têm explicações, mas sobreviver neste mundo é muito mais complicado do que parece. Então a repórter perguntou: também descobrimos que Ye Xiao, um jogador de dia, também concluiu o teste de dificuldade do abismo 2 vezes. Como um colega jogador do topo, o que você acha disso? Qin Feng Shuzhou respondeu com seriedade: Ye Xiao e eu nem estamos na mesma liga, mas se todos os outros jogadores do ranking unissem suas forças, provavelmente ainda não conseguiriam vencê-lo. Enquanto isso, em um outro local, um homem de terno branco assistia à entrevista e percebeu algo. Se eu conseguisse fazer alguém como Ye Xiao trabalhar para mim, conquistarei o poder absoluto no mundo do apocalipse. Ele se virou para seu mordomo: use todos os recursos disponíveis, descubra tudo sobre esse Ye Xiao. Ao mesmo tempo, Ye também estava processando tudo o que havia acontecido. O jogo inesperadamente passou por uma manutenção do sistema e forçou o logout de todos os jogadores. Os jogadores só podiam entrar no jogo adormecendo. Vendo isso, Ye Xiao percebeu: a invasão do apocalipse no mundo real está progredindo mais devagar do que na minha vida passada, mas isso é bom, me dá uma grande chance de subir de nível mais rápido. Para domadores de feras, o nível 30 é um marco crucial. Nesse nível, desbloqueamos um slot B adicional. Não preciso pensar muito por agora, só preciso chegar ao nível 31 primeiro. Sem perder tempo, Ye Xiao entrou novamente no jogo e foi para o Vale Cinzento do nível 30. Ele convocou o dragãozinho e começou a caçar monstros para subir de nível. O dragãozinho usou uma técnica de atordoamento para restringir o movimento dos monstros e depois usou o sopro de fogo, eliminando-os instantaneamente. Ambos subiram para o nível 24, e Ye Xiao ficou emocionado ao ver a velocidade
velocidade absurda de evolução. Enquanto isso, de volta à cidade de Indy, os jogadores ficaram chocados ao olhar para o ranking. A velocidade de evolução de Yexiao era incrível, seu nível havia subido novamente, e a diferença entre ele e o segundo colocado era mais do que o dobro. Até King Feng Shuizhu ficou surpreso. Achei que subir de nível ficaria mais lento nos níveis altos. Os outros jogadores deveriam estar alcançando ele agora, mas em vez disso, a diferença só aumenta. Um companheiro de equipe tentou animá-lo. Nosso oponente nunca foi o Yexiao para começo de conversa. Nesse nível, ele já está em outro patamar. Podemos não ser os melhores, mas ainda somos melhores que a maioria. Conseguir o segundo lugar ainda é algo para se orgulhar. Outro companheiro assentiu. Além disso, estamos com o terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. Isso já é mais do que suficiente. Enquanto isso, na vila iniciante número 9527, perto do Ninho do Dragão, dois dragões conversavam entre si. Dragão Glorioso e Dragão do Fogo. Dragão do Fogo perguntou: o ovo está desaparecido há 6 dias, e ainda assim você continua escondido neste canto escuro, dormindo tranquilamente. Como profetisa dos dragões, você carrega o destino de toda a nossa raça. Dragão Glorioso respondeu calmamente: você não sentiu? Aquele humano carrega uma aura. Os deuses odeiam. Dragão de Fogo estreitou os olhos. Está falando dos deuses repulsivos? Mas você não acredita nessa história. Como um mero inseto humano poderia possuir tal poder? Dragão Glorioso respondeu firmemente: eu sou a profetisa dos dragões. Posso enxergar mais longe do que você. É por isso que estou disposto a confiar o futuro da nossa raça a esse mortal. Dragão de Fogo rosnou, frustrado. Você está sendo imprudente. Mas Dragão Glorioso balançou a cabeça. Não há mais tempo. Precisamos agir rápido, antes que seja tarde demais. A escuridão transcenderá espaço e tempo, devorando tudo. Esse mortal é a única esperança. Ele então pediu ao Dragão de Fogo que o seguisse. No entanto, o Dragão de Fogo não concordava com ele. Como poderia confiar o destino da raça de dragões a um mortal? Mas o Dragão Glorioso disse para ele não se preocupar tanto, apenas que o seguisse. E ele veria. Enquanto isso, um grupo de jogadores finalmente chegou a Winleaf, cidade principal de Maine. Não foi fácil, mas eles conseguiram. Tirando Yexiao, eles deveriam ser os primeiros jogadores a alcançar Winleaf. Enquanto comemoravam, de repente ouviram um barulho e notaram 2 dragões gigantes voando sobre a cidade. Um dos dragões carregava alguém que gritava por ajuda. Era Yexiao pedindo socorro, sendo sequestrado pelo dragão do julgamento. Toda, no entanto, mandou ele parar de gritar, dizendo: não há ninguém forte o bastante para te salvar. Os jogadores que haviam acabado de entrar em Winleaf pela primeira vez não podiam acreditar no que estavam vendo. Nunca tinham visto dragões tão grandes antes. O que o chocou ainda mais foi que Yexiao tinha sido capturado por dragões e os dragões pareciam levá-lo para algum lugar. Um homem de cabelos azuis comentou que mesmo que chegassem ao nível 100, ninguém ousaria se envolver com um dragão daquele calibre. Um de seus companheiros perguntou se deveriam segui-lo, mas o homem de cabelos azuis alertou: aquele é o dragão do julgamento. Um espirro deles e estamos todos mortos. Não há como salvá-lo. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Os jogadores que testemunharam a cena contavam a todos que um chefe dragão tinha aparecido do lado de fora de Winleaf, uma das cidades principais, e um pobre jogador azarado havia sido capturado. O figurão King Feng revelou que o azarado poderia ser o deus da noite. O que significa ser pego por um dragão? Diziam os jogadores comuns. Uau, que ranking! Diziam os melhores jogadores. Veteranos chocados comentavam. Jogadores do mundo todo ficavam espantados, se perguntando por que Yexiao havia sido capturado por 2 dragões. Alguns nem sequer tinham visto um dragão ainda, e Deus da Noite já estava lidando com 2. Não é à toa que o nível dele é tão alto. Os dragões devem estar ajudando ele a subir de nível, comentaram. Isso é uma velocidade de grind insana. Alguns ficaram com inveja, pensando: se eu fosse tão poderoso assim, já estaria no nível 30 também. Como Yexiao já está interagindo com criaturas de nível tão alto, isso é insano. Enquanto isso, os dragões levaram Yexiao para seu covil e o libertaram. Yexiao, um pouco assustado, se perguntou por que aqueles 2 dragões tinham capturado ele, mas ao observá-los de perto, percebeu que eles pareciam familiares. O sapo sorriu e perguntou a Yexiao se ele havia esquecido das boas ações que fez. Eram os mesmos dragões com quem ele havia se metido antes. Yexiao percebeu que estava ferrado. Um deles teve seu ovo roubado por ele, o outro sua casa saqueada. A situação não era nada boa. O dragão de fogo se aproximou e perguntou se ele não estava com medo. Yexiao, claramente assustado, reuniu sua coragem diante do dragão e disse: pode me matar se quiser ou queimar, faça o que quiser, mas eu não tenho medo de você. Mas por dentro pensava: quem não teria medo? Qualquer um que diga o contrário é um idiota. Mas o dragão vermelho assegurou que Yexiao não precisava ter medo. Revelou que o ovo do dragão que Yexiao levou era a última esperança da raça dos dragões. Levá-lo ali era para lhe conceder uma grande oportunidade. Yexiao, um pouco confuso, perguntou se eles estavam falando de dragãozinho. O dragão do fogo, no entanto, ficou furioso ao ver Yexiao se referir a um dragão com um nome tão vergonhoso. Mas Yexiao insistiu, dizendo que dragãozinho realmente gostava do nome que ele havia dado. O dragão vermelho interveio, dizendo ao dragão de fogo que não havia mais tempo. O dragão de fogo concordou, e os dois voavam para o céu. Começavam a entoar cânticos em nome do deus dragão. Enquanto isso, Ye, confuso e assustado, perguntou: o que vocês vão fazer comigo? Acrescentou nervosamente: eu estava só brincando antes. Se me deixarem viver,
eu faço o que quiserem. Toda também tentou se livrar, dizendo aos dragões: eu nem conheço ele tão bem assim. O roubo do ovo de dragão não teve nada a ver comigo. Eles não ouviram, continuaram entoando os cânticos e de repente, uma energia começou a fluir de seus corpos em direção a uma enorme estátua de dragão à frente deles. Por causa dessa energia, os olhos da estátua começaram a brilhar. Então a estátua se virou para Ye e concedeu a bênção do clã dos dragões a ele. Ele recebeu uma parte do poder do deus dragão. Enquanto isso, no fórum do Apocalipse, quando mudanças estavam ocorrendo em todo o servidor, a nação Daxia continuava dominando, ocupando todo o top 100 do ranking de níveis, mas a segunda posição havia mudado. Jinni Yekting demonstrou habilidade de assassina de altíssimo nível, subindo rapidamente para o nível 14, ultrapassando Mingyu Ryu e ampliando a diferença. Xiao permanecia no topo, ele não subia de nível há 3 dias. Teria o novo deus caído? Desde que foi levado pelos dragões, e Xiao permaneceu no nível 30 por mais 3 dias. E os jogadores se perguntavam o que havia acontecido com ele. Continuavam perguntando: alguém sabe o que está acontecendo? O que realmente aconteceu com o Deus da Noite? Ninguém sabia, mas julgando pelo seu ritmo atual, algo inesperado provavelmente havia acontecido. Alguns se perguntavam: ser levado por um dragão, isso é algum tipo de enredo extremo? Uma missão secreta? Outros especulavam: será que o Deus da Noite fez algum acordo obscuro com os dragões para subir de nível? Agora que está no máximo, será que chegou a hora de ele pagar o preço? Ao oferecer seu corpo, ele deve ter usado algum truque para conquistar o primeiro lugar. Agora que foi exposto, está sendo punido. Um jogador na plateia disse ao amigo que seu colega sabia de uma informação interna, e Xiao estava acabado. Não voltaria nem em 3 dias, muito menos em 30. Outro jogador perguntou: seu colega? Porque até os jogadores de alto nível, como Ming, disseram que não sabiam de nada. Como é que o seu colega sabe, se nem os tops sabem? Enquanto isso, após receber a bênção do deus dragão, Xiao ficou mais forte, então desmaiou. Quando abriu os olhos, se viu em uma área de caça de monstros de nível 40, e os 2 dragões tinham sumido. Sem perder tempo, ele abriu sua janela de status para verificar se tinha ganhado habilidades únicas ou atributos melhorados com a bênção divina do dragão. Mas para sua surpresa, depois de tudo aquilo, ele não sentiu muita diferença nos atributos. Então verificou suas habilidades, se perguntando se havia algo novo. À primeira vista, nada parecia diferente, mas olhando mais de perto, percebeu que realmente havia recebido uma nova habilidade chamada Escudo de Dinheiro. Com essa habilidade, 100 moedas de ouro podiam ser convertidas em um ponto de escudo. E ele tinha atualmente 1,81 bilhão de moedas de ouro. O escudo bloqueava dano verdadeiro, dano especial, dano elemental e era imune à quebra de escudo, execuções e efeitos de morte instantânea. E Xiao ficou pasmo, não podia acreditar no quão insana era essa habilidade. Para sua maior surpresa, ela nem sequer tinha tempo de recarga. Como sua classe Deus da Fortuna havia ganhado novas habilidades de talento, ele se perguntou se sua classe Controlador do Deus das Feras também teria recebido algo. Quando verificou, ficou chocado. Ele havia desbloqueado um novo talento inato, Domínio Infinito das Feras, nível 1. Com essa habilidade, ele podia domar um número infinito de feras, e Xiao estava extasiado. Não conseguia acreditar que tinha tirado a sorte grande. Até mestres de feras reais só podiam ter 3 mascotes principais. E agora ele podia domar feras infinitas, sem nenhum limite. Isso é real ou estou sonhando? Se perguntou. Agradecendo aos poderosos deuses dragão por lhe concederem tal bênção, e prometeu que queimaria incenso para os 2 deuses dragões anciãos, agradecendo também seus ancestrais por 8 gerações. Algum tempo depois, ele seguiu rumo ao salão de desafios do nível 30. O guarda o reconheceu e perguntou se ele iria tentar o desafio de nível abissal, e Xiao assentiu. Ao ouvir isso, o guarda pediu que esperasse um momento. Então abriu o portão para o desafio de nível abissal, e Xiao entrou, e o guarda lhe mostrou o caminho, desejando boa sorte. Xiao agradeceu e entrou no desafio, mas para sua surpresa, desta vez era uma masmorra de tipo neve. "Está tão frio", murmurou, tremendo. Se soubesse que estaria assim, teria vestido algo mais quente antes de entrar. Enquanto pensava nisso, de repente uma bola de neve voou em sua direção, e Xiao desviou rapidamente. No entanto, Toda ficou confuso e perguntou: "Ao invés de desviar, por que você não usou seu escudo?" Xiao sorriu sem graça: "Eu esqueci disso." Logo em seguida, um monstro mutante, um Yeti nevado, correu em sua direção para atacá-lo, e Xiao rapidamente ordenou ao pequeno Rui que mostrasse quem era o mais feroz. Pequeno Rui usou o sopro de dragão e matou instantaneamente o Yeti mutante. E Xiao ficou em choque. Não acreditava que Pequeno Rui havia matado o Yeti mutante com um único golpe. Mas quando olhou a janela de status do Pequeno Rui, ficou pasmo. Todos os atributos dele estavam insanos após receber a bênção do Deus Dragão. E Xiao não foi o único a receber novas habilidades. Pequeno Rui também estava tendo aumentos absurdos em habilidades e atributos. Enquanto Xiao observava o status dele, de repente, uma matilha de monstros correu em sua direção para atacar. E Xiao rapidamente ordenou ao Pequeno Rui que os eliminasse. Pequeno Rui usou novamente o sopro de dragão e matou todos os monstros um por um. Meia hora depois, Xiao derrotou com sucesso o Buscador do Abismo, um monstro de categoria Rei. Xiao riu: "Não acredito que um monstro de categoria Rei seja
seja tão fraco assim. No entanto, Toda o alertou. Não fique convencido, lembre-se de como foi esmagado antes. Enquanto isso, após Yexiao concluir o desafio de nível abissal, o sistema anunciou: Dax, o jogador Yexiao, passou no desafio da ascensão do nível abissal, tornando-se o primeiro herói da história a concluir o desafio abissal de nível 30. Item épico recebido, Pedra Radiante e Heróica. Um ponto foi adicionado ao placar de Zona de Guerra de Dax. Todos os jogadores que haviam visto a notícia sobre Yexiao ser levado pelos dragões e achavam que ele tinha morrido, agora estavam em choque. Um deles disse ao amigo: eu sabia, o Deus da Noite estava preparando algo grande o tempo todo, mas ninguém acreditou em mim. Alguns ainda se perguntavam: como é que esse cara foi levado por dragões e ainda voltou? Dax, a vantagem dele só aumenta. Um homem de armaduras vermelhas disse ao colega: eu sabia, não tem como um personagem como ele morrer tão cedo. Um jogador de moletom concordou: não acredito que até o desafio abissal de nível 30 foi vencido. O potencial desse cara realmente não tem fundo. O homem de armadura vermelha disse a seu subordinado: vamos voltar à cidade. Quero conhecer esse sujeito interessante e tentá-lo trazer para o nosso lado. É aí que o verdadeiro jogo começa. Enquanto isso, Yexiao, após concluir com sucesso o desafio de nível abissal, recebeu como recompensa 3 fragmentos de Pedra do Abismo. Yexiao ficou confuso, se perguntando quantos fragmentos existiam no total. Por enquanto, ele não sabia. Ele também recebeu outra recompensa, a Pedra Radiante Heróica, um item de grau épico. Era um material raro, infundido com energia radiante da Pedra Heróica, capaz de aprimorar ainda mais o emblema heróico. Apenas heróis poderosos eram qualificados para possuí-la. Com essa Pedra Radiante Heróica, ele podia reforçar seu emblema heróico mais uma vez. Ao sair, o guarda se despediu dele e disse para tomar cuidado. Yexiao agradeceu e também se despediu. Algum tempo depois, na cidade de Main, Yexiao puxou o capuz para cobrir o rosto. Vendo como a cidade estava lotada, ele havia desaparecido por vários dias. Agora, Main estava repleta de jogadores, mas ele não se importou. Foi direto para a loja de avaliação para analisar seus equipamentos. Mas, para sua surpresa, havia uma fila enorme de pessoas esperando do lado de fora da loja. No entanto, Yexiao não precisava se preocupar. Ele tinha cidadania de primeira classe. Entrou direto na loja e disse ao lojista: quero avaliar meu equipamento. Mas o lojista, sem olhar para ele, respondeu de forma ríspida: fique na fila, não me encha. No entanto, quando olhou para Yexiao mais de perto, ele de repente o reconheceu. Sua atitude mudou imediatamente. Ele se aproximou educadamente e o recebeu calorosamente. Os outros jogadores que esperavam na fila não ficaram nem um pouco felizes. Furiosos, eles resmungaram: só porque ele é de primeira classe, ele pode furar a fila? Mas Yexiao não se importou. Ele tirou seus emblemas heróicos e pediu ao lojista: me ajude a aprimorar isso. Primeiro, o lojista ficou chocado ao ver o emblema heróico, mas sem perder tempo, começou a trabalhar nele cuidadosamente. Essa coisa é tão valiosa, não quero estragar, pensou ele. Enquanto isso, outros jogadores do lado de fora da loja observavam e se perguntavam que tipo de item bom seria aquele. Não parece nada demais, é só um emblema gasto. Mas conforme o lojista começou a aprimorar o emblema heróico, o ar gelado dentro da loja começou a brilhar com sua radiância. O que viram em seguida os chocou. O emblema da aparência simples que haviam zombado era na verdade um equipamento lendário de alta qualidade. No entanto, Yexiao não ficou satisfeito. Outro item lendário, murmurou ele. Ele esperava mais. Aos seus olhos aquilo não parecia uma grande melhoria. Ao ver um equipamento de grau lendário, os outros jogadores começaram a cochichar entre si. Será que esse cara é o famoso Cavaleiro Yexiao? Aquele que passou o julgamento de nível abissal? Eles correram até Yexiao, pedindo para que ele os adicionasse como amigos. Alguns imploraram para que ele vendesse o equipamento lendário, enquanto outros chegaram até a apresentar suas irmãs na esperança de formar equipe com ele. Mas o lojista gritou: todos acalmem-se, não atrapalhem os negócios da loja. Querendo manter-se discreto, Yexiao rapidamente juntou seus itens e pediu ao lojista: me ajude a avaliar esses outros itens também. O lojista sorriu e disse: não se preocupe, não vou te decepcionar. Os outros jogadores, no entanto, ficaram chocados ao ver tantas peças de equipamento de ouro negro entre os itens de Yexiao. Disseram a ele: você provavelmente não vai usar tudo isso, por que não vende algumas peças? Alguns até se gabaram do poder de suas famílias e ofereceram grandes quantias de dinheiro, na esperança de comprar parte daquele equipamento. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, hype este vídeo o máximo que puder e comente pedindo pela próxima parte. Enquanto espera, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.